Bora, ladies and gentlemen, família Márcio Vulcão falando aqui na voz, uma alegria da minha vida estar novamente com vocês no nosso bate-papo Conversar e já agradecendo aí todos os parceiros, agradecer meu parceiro Jurerê Beach Club e agradecer o pessoal da Futura Online que está fornecendo a internet para nós aqui, rapaziada, incrível. Na verdade a Futura, ó, tá de miliana aí fornecendo para o Projeto Vulcão. E é isso, família. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Bora, que hoje estamos com as lendas. Olha ele aí. Aí, Marcinho, fala com nós, pô. A casa é tua. Fala, galera, tudo bem? Marção, mais uma vez, uma alegria estar aqui, fazendo parte do projeto Conversar. Temos um outro grande homem, um grande atleta. Mas, mais uma vez, obrigado. E eu creio que a gente vai poder falar de grandes histórias, de grandes transformações aí que o senhor fez. É isso, papai. E se alguém aí conhecer algum representante da Grecin 2000 aí, por favor. Aí, ó. Alô, cabelo branco aí tá, cara. Você tá parecendo, fez luzes. Tá louco. Vai embora. É isso, ó. Quer apresentar ou eu apresento? Então bora. Hoje estamos com uma lenda aqui. Rapaz do céu, tava acompanhando ali algumas histórias. Chat GPT e tudo mais. Estamos com o Xandão, a lenda. Irmão, que honra te receber. Prazer é todo meu. Pô, que isso, Márcio? Muito legal, a gente estava aqui apresentando também o projeto e temos muita coisa para falar. E seja bem-vindo à casa, viu? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui presente com vocês, né, a convite do meu irmão Marcinho. Tá nesse bate-papo aqui, conversar, e isso para mim me alegra o coração e vai ser uma alegria, um prazer muito grande estar compartilhando, né, um pouquinho com vocês comigo, e a gente trocando aqui ideias que possam edificar, né, a vida das pessoas que estarão ouvindo a gente aqui. Com certeza. Então, pessoal, o com de conversar é com M mesmo, e não tem lugar mais incrível para dentro de uma casa que é a mesa, né, para onde se gera comunhão. E aí, Marcinho, manda a primeira pergunta aí, vamos ver. Estudou? Não estudou, né? Então vai. Vamos, quero ver. Na realidade, o Xandão tem uma história muito bacana, né? Tivemos a oportunidade nacional de viajar junto. Você compartilhou um pouco da sua história. Sim. De tudo que o senhor fez na sua vida, de toda a transformação, de uma história linda de carreira, uma história linda de família. Eu queria que você contasse um pouquinho do início seu, o início da sua carreira, por onde você passou, e aí a gente vai apertando um pouquinho mais, né, Márcio? Você já percebeu que o Márcio aqui, ele gosta de daqui a pouco ele vai falar aquilo que eu te falei lá fora, que a bola bateu no morrinho, sem querer, isso, né, Márcio? Irmão, meu DVD, meu único lance que eu tenho gravado. Bom, vamos lá. É verdade, né? A gente teve Deus nos presenteou, né, com esse encontro numa ocasião muito especial, que foi uma viagem missionária que nós tivemos a oportunidade e o privilégio de estarmos servindo juntos, né? Uma viagem na Austrália no mês de maio de 2025, e desde então a gente estreitou essa relação, né, de amizade, e vimos que cada um já tem uma história de uma caminhada grande aí, né, com Cristo, e eu tive a oportunidade também, né, ser edificado através da sua história. Mas falando um pouquinho, Márcio também, sobre o início da minha carreira, basicamente, assim como praticamente, sei lá, hoje eu acho que não tanto, né, mas na nossa época, 99% dos meninos no Brasil sempre teve o sonho de ser jogador de futebol. E não foi diferente comigo, né? Eu, com 7 anos de idade, eu lembro que eu avisei meu pai, comuniquei meu pai, eu quero ser jogador de futebol. E desde esse primeiro momento eu tive meu sonho compartilhado com meu pai, né? Meu pai comprou meu sonho, assim, muito mais do que eu, inclusive, no início. Vou chegar no momento que vocês vão entender por que eu quero dizer isso. Mas desde os 7 anos, eu, óbvio, no início como recreação, mas com o tempo, né, quando entrou na adolescência, já começou a ficar bastante sério, né, a preparação, a dedicação semanal ali, paralelo aos estudos. Nunca deixei dos estudos, né? Mas aos 7 anos você estava onde? Você morava onde nessa época? Eu sou nascido e
e criado até os 17 anos na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. Oh, que legal. Tem uma família em Araçatuba, pô. Araçatuba. Tem família em todo quanto é lugar. Rua da também, Nestlé ali, ó. Tem a Nestlé, tem o cemitério, tem um estádio ali subindo. Você conhece bem o interior, né? É lógico, pai. Sou apaixonado pelo interior. Bora. E assim, com 7 anos, como eu falei, ainda bem recreativo, mas já com essa ideia de que era possível, que eu já conseguia perceber que eu tinha um talento a mais do que os demais, né? Todo mundo gostava de jogar bola, correr atrás da bola, e todo mundo começou a perceber isso também, né? Eu sempre me destaquei pela altura, né? Desde criança, sempre uma estatura avantajada, né? Comparado com os demais da minha idade. Porém, fora isso, também tinha um talento natural ali com a bola. Mas onde você jogava assim? Corria jogando ali? Era na escola, na rua, né? Na nossa época era rua, né? Era rua e quadra da escola, né? Interclasse. Tinha um campo próximo da minha casa também, mas vou ser sincero, eu preferia jogar na rua do que no campo naquela época. Era legal. Nossa, tanto de vezes que eu já estourei o dedão do pé que é impressionante, cara. Esses dias agora, até engraçado, minha filha estourou o dedão do pé, minha filha tem 5 anos de idade, né? Saiu o tampão do dedo, falei, nossa filha, isso aí vai tirar de letra, isso aí é o primeiro dos muitos, porque ela gosta de andar descalça, igual a gente era na nossa infância, e isso aí no final das contas é vivência, né? Fica história depois pra gente contar. Mas começou a ficar sério quando entrei na fase de adolescente, né? Eu sempre conciliava o estudo pela manhã e na parte da tarde e à tarde eu treinava campo e à noite salão. Caramba. Então assim, eu sempre conciliei salão e campo durante toda a minha infância e adolescência, né? Até que chegou um tempo que eu acabei precisando definir ali para me dedicar mais, acabei dedicando ao campo, né? Mas o salão foi uma base muito importante, é uma coisa que eu e o Marcinho, a gente chegou a falar bastante sobre essa questão numa viagem que nós fizemos para a Austrália, sobre a importância, né, do salão ser inserido ali, né, no futebol de formação, de base. E, enfim, eu tive isso também, me ajudou muito, né? E até os meus 13 anos de idade, Márcio e Marcinho, eu tentei ser atacante. Eu lembro que eu sempre me destaquei fazendo gols também, né? Pela estatura tinha vantagem aérea, mas também tinha bastante técnica, né, para fazer gols também com os pés. Só que, justamente pela estatura, em algum momento, um dos meus treinadores da minha formação lá em Araçatuba, das escolinhas que eu atuei lá, chama-se, né, professor Fernandinho. Inclusive, um abraço para ele se estiver acompanhando a gente aqui. O professor Fernandinho foi importantíssimo nessa tomada de decisão sobre questão de posição, né? Foi quando ele me chamou e falou, Xande, na época não era Xandão ainda, né? Todo mundo me chamava de Alexandre, eu tenho visto que você tem talento para se tornar um grande jogador como atacante, só que a concorrência é muito grande. O que você acha de a gente começar a treinar na zaga? Então foi dessa forma, assim, foi uma frustração muito grande no início para mim, não vou ser hipócrita, porque, poxa, você sair do ataque, fazer gol, pra, né, sair de algo que você a expressão máxima do futebol é o gol. Esperando a bola chegar. Tem que ir lá para trás tirar de bola. Então, para mim foi uma frustração muito grande. Eu lembro que eu não queria aceitar aquela ideia, mas meu pai, juntamente com o professor Fernandinho, meu pai comprou a ideia do professor Fernandinho, né? Acabou sendo importante nessa tomada de decisão. Você resistiu um pouco ali e tal. No início, sim, mas eu lembro que ele falou, vamos fazer um teste, vou colocar você em um jogo só pra gente ver como que vai sair. E eu arrebentei no jogo. Joguei muito bem e dali em diante meio que fui tendo que aceitar a ideia, né? Lógico que depois acabou que sendo algo natural e eu, né, me amarrei na posição de zagueiro, por quê? Justamente por ter sido atacante até os 13 anos, eu conseguia saber o que o atacante pensava. Era uma leitura. Então isso me ajudou muito nas minhas características como zagueiro, né? Então uma coisa que eu levei durante toda a minha carreira, além da estatura, eu sempre tive boa velocidade apesar da estatura, mas uma coisa que eu sempre tive facilidade, e uma característica que foi marcante durante a minha carreira, foi a antecipação. Eu conseguia ler que o meia, enfim, alguém já estava buscando atacante para buscar ali o pivô, e eu conseguia fazer essa antecipação. Então isso é uma coisa que me ajudou bastante devido a ter tido essa experiência como atacante. Só que eu tive minha primeira experiência de avaliação, né, de teste.
em base de algum clube profissional foi com 15 anos de idade. Já como zagueiro, eu tive a oportunidade de ir para o Grêmio de Porto Alegre. Fiquei 1 mês em avaliação, fiquei alojado no Estádio Olímpico na época, né? Ainda não tinha a arena do Grêmio. E foi, vamos dizer assim, minha primeira frustração no futebol, porque foi meu primeiro não, né? Não fui aprovado nessa avaliação e retornei para Araçatuba. Depois que eu retornei aos estudos, não perdi aquele ano letivo, já me preparando para uma próxima. E eu lembro que um ano depois, com 16 anos, no ano de 2004, eu tive uma segunda oportunidade, dessa vez no meu time de coração, que era o São Paulo. Sempre fui São Paulino de coração, né, de infância. E, poxa, ter a oportunidade de jogar, de fazer um teste na base do São Paulo, para mim era o ápice naquele momento, né, com 16 anos. E eu fiz de tudo, né, que eu não me dediquei no teste do Grêmio, mas sempre tem um plus ali, né, quando você tem uma motivação extra, e essa motivação extra aconteceu no São Paulo. Fiquei 1 mês novamente em avaliação. Na época o São Paulo ainda não estava em Cotia. Foi o último ano do São Paulo no Sportville, que era o centro de treinamento em Alphaville. Santana de Parnaíba, na verdade. Sim. E naquele mesmo ano, 2004, o São Paulo migrou as instalações para Cotia, mas eu ainda peguei Sportville. E fiquei 1 mês em avaliação também. E novamente veio uma segunda frustração ainda maior. Por quê? Porque nessa oportunidade no São Paulo, eu cheguei a receber o comunicado do diretor na época, o senhor Geraldo, né, infelizmente já não está mais entre nós. O senhor Geraldo, ele me chamou para dar o comunicado e falou que eu fui aprovado, né, no teste. Foi uma alegria muito grande aquela notícia. Lembro que na época ainda não tinha celular, eu fui correndo pro orelhão para dar a notícia para os meus pais, chorando, né, de emoção por ter recebido aquela notícia. E foi me comunicado, né, o senhor Geraldo falou, olha, vai pro seu quarto, você faz suas coisas, vai para Araçatuba, já traz a matrícula da escola e já vem com tudo para você agora alojar definitivamente. Então, eu saí da sala do senhor Geraldo com essa informação comigo. E eu lembro que quando eu voltei do orelhão, eu fui para o quarto para começar a preparar as coisas, porque tinha uma van que ia me passar para levar para a rodoviária, né, na época. E nesse tempo que eu estava organizando as coisas, né, recebi um comunicado, né, de um funcionário do São Paulo pedindo para eu retornar lá na sala do senhor Geraldo. E eu lembro que no meu coração eu falei, deve ser algum documento que eu preciso levar, né? Nunca passou na minha cabeça que seria uma notícia bem pior. Que no final das contas a notícia foi que ele pediu perdão pelo equívoco, mas quem tinha passado tinha sido o outro zagueiro que estava em avaliação junto comigo. E eu acabei sendo reprovado. Então foi uma frustração muito grande. Eu voltei para Araçatuba, assim, já com uma tristeza e já começando a desiludir do futebol, né? Sim. Então, só para contextualizar com o tempo, com hoje e com antes, né? Hoje, vou dar um exemplo. Lá no Ituano, quando eu fui treinador da base, para eu liberar um atleta, mesmo ele sendo já federado ou ele sendo um garoto que passou por avaliação e eu não aprovei, eu tinha que entregar um relatório. Entregava um relatório pro como treinador, você diz isso? Treinador, como coordenador, né, ou a pessoa responsável, para que ele pudesse, por causa disso. Tinha também nessa época, alguém te dava assim, simplesmente era só essa notícia terrível, né? Sim. Você foi reprovado, desculpa pelo engano, e o quanto isso impactou para você? Né? Você falou do Grêmio, você falou agora do São Paulo. O quanto isso impactou nesse sonho, nesse desejo, nesse querer de se tornar jogador de futebol? Porque depois tem uma parte aí também que a gente se vai falar. Porque assim, a nossa época, a gente é bem próximo aqui, a gente olhava um não, mas a gente falava assim, não vou desistir. Eu vou caminhar. Hoje eu tenho minhas dúvidas sobre um garoto da mesma idade, quando ele toma um não, como ele reage em relação àquele não. Então, fala um pouquinho só dessa relação e como impactou isso para você na sua idade de 15 anos. Marcinho, é bem isso, cara. Tanto que eu, na sequência, já ia falar exatamente isso, né? Aquele segundo não e da forma como foi, impactou muito, né, negativamente, a ponto de eu chegar a pensar em desistir já daquele momento. Mas eu falei, não vou desistir nesse momento, ainda vou tentar mais um pouco, mas por cada idade, né? Ainda tinha uma idade ali que dava para poder
ainda buscar, né, esse sonho. Mas a forma como a gente comunica, aliás, o poder, a palavra tem um poder assim muito grande, né? A forma de comunicação, ela é extremamente importante tanto para o bem quanto para o mal. E eu acredito que quanto mais humanizado a gente torna, né, a comunicação, ainda mais com meninos de informação, né? Sim, eu acredito que acaba não deixando traumas, não deixando marcas negativas que possam isso depois interferir no futuro desse menino, né? Então, sem dúvida, a forma de comunicar acaba sendo, no meu caso, né, foi talvez a pior forma possível, né? Porque, né, a primeira experiência com o Grêmio, eu já recebi ali o não, ok, tudo bem, mas no meu caso eu recebi o sim para depois receber o não. A forma como foi, acho que faltou um pouquinho de sensibilidade, sabe? Então isso, claro, gerou frustração, gerou marcas ali naquele momento, mas como você disse, a gente vem de uma geração mais raiz, né? Eu sou criado por um pai sargento na Polícia Militar, então eu tive uma criação muito rígida, então nada me abalava com facilidade, óbvio, era uma tristeza, como qualquer menino naquela idade teria, mas não era algo que, poxa, ia me derrubar, mas talvez uma geração, né, de hoje em diante, já não sei como lidaria com prováveis situações como essa, né? Então, mas aí nesse processo você recebeu a notícia, aí você, chegou em casa, falou, pai, não sei lá, acho que vou fazer outra coisa, arrumar um trampo. Ô, Márcio, nessa notícia ainda não, mas teve uma terceira tentativa que aí sim aconteceu exatamente o que você está dizendo. Então caramba, podia pedir gol no Fantástico. Exatamente. Pra você que está assistindo, presta atenção, né? Vai virar corte isso, hein? Presta atenção no que ele está falando aí, garotado. É isso aí. Na verdade, eu voltei para Araçatuba, ainda com bastante ânimo e desejo de fazer acontecer, porque sempre foi meu sonho, como eu falei, desde os 7 anos de idade. Meu pai sempre comprou meu sonho junto comigo. Então eu não tinha ainda tido no meu coração a opção de desistir naquele momento. Óbvio, a gente volta com a frustração na bagagem, mas também com mais, vamos dizer assim, uma pitada de ânimo para fazer acontecer e, de repente, queimar a língua de quem achou que não ia chegar, né? Sim. Então eu lembro que eu voltei para Araçatuba, Isso é uma coisa importante também citar, porque paralelo ao esporte, tanto meu pai como todos os educadores, né, do futebol ali que eu tive a oportunidade de trabalhar ali em Araçatuba, sempre incentivaram o estudo paralelo ao futebol. Né? Inclusive, Exato. O campeonato que nós disputávamos em Araçatuba e região chamava-se Bom de Escola, Bom de Bola. Você tinha que ter boas notas. Na época, eu acho que nem sei se existe campeonatos que incentivam também ao estudo até hoje, como na minha época. Então, você tinha que ter boas notas. Se você tivesse notas ruins ou falta, você não disputava o campeonato. Então, legal. Poxa, eu achava isso demais, sabe? Então, eu sempre tive esse incentivo, né, tanto do campeonato, né, da organização lá da minha cidade, como também dos educadores e principalmente do meu pai, dentro da minha própria casa. A escolinha, né, que você fazia na cidade, ela era paga ou era municipal? Assim, Não era paga. Não sei se era municipal. Na verdade, eu já passei praticamente por todas as escolinhas da minha cidade, né? Eu passei por 6, 7 escolinhas lá de Araçatuba, rodei praticamente todas as escolinhas ali. E eu não lembro, eu posso até perguntar pro meu pai se alguma das escolinhas meu pai chegou a pagar mensalidade, mas eu sei que a grande maioria, não sei como era pago a conta, só sei que a grande maioria não tinha mensalidade. Agora, é uma coisa que eu nunca perguntei pro meu pai. Vamos buscar informação. Vou buscar depois até para te passar essa informação. Mas enfim, eu voltei para Araçatuba, voltei a estudar, não perdi novamente o ano letivo, mesmo ficando um mês ali em avaliação em São Paulo. E voltei a treinar nas escolinhas, esperando uma próxima oportunidade. E ela veio no ano seguinte, com 16 para 17 anos, em 2005. Surgiu uma avaliação no Corinthians, né? Eu vim para Itaquera, fiquei uma semana, dessa vez um período mais curto, em avaliação no Corinthians. E depois dessa uma semana, o treinador da categoria sub-17 na época era o Zé Augusto. Zé Sérgio foi o treinador no São Paulo, que me avaliou na época do São Paulo. E no Corinthians era o Zé Augusto, que também já tinha muita moral, né, na base de formação do Corinthians, porque foi campeão de Copa São Paulo, enfim.
E o Zé Augusto, eu lembro que ele mesmo veio dar a notícia pessoalmente para mim, não mandou o diretor, eu achei muito legal a atitude dele. Falou, Alexandre, eu vejo que você tem qualidade, só que você, infelizmente, não está acima do que eu já tenho aqui. E na época, os 2 zagueiros eram zagueiros de seleção. Poxa, fica até humanamente impossível você competir. Você está vindo de um interior de São Paulo, de uma escolinha de interior de São Paulo, sem base, sem formação, para competir com meninos que estão ali desde os 12, 13 anos de idade. E você, em uma semana, você ser cobrado, né, exigido ali, você tá acima, né, dos que já estão lá. Então, eu achei até... Entendi, né, mas... Eu acho que é uma competição tão desigual, né? Mas aí com essa fala você fala assim, então me potencializa igual os meninos estão sendo potencializados que a gente vai também. Exatamente, mas enfim, e ele falou exatamente assim, e ele falou, mas eu tenho certeza que você vai se tornar jogador profissional, não desista do seu sonho. Então assim, por mais que parece um discurso, né, que incentivador, mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, ele tá falando isso aí só para eu... É uma forma, né, de dar um não mais delicado. Exatamente, né? Ele foi um pouquinho mais delicado que os outros, mas eu não consegui entender aquilo como um incentivo naquele momento, até porque já era o 3º não. Mas você acha que isso era a PNL que você tinha na época, assim, a programação da mente por alguns nãos? Porque de repente seria uma grande verdade que se sua mente tivesse programada para entender o que ele falou, você fala, pô, então bora, então eu vou para cima. Sem dúvida. Hoje minha cabeça é totalmente diferente da com 17 anos. Né? Então, hoje eu entendo que aquelas palavras realmente eram palavras encorajadoras para que me ajudar. Porque você vivenciou até, né, o que ele falou. Exatamente. Aconteceu exatamente conforme ele tinha profetizado sobre a minha vida ali, né? Só que depois dessa avaliação no Corinthians, eu voltei novamente para Araçatuba, só que dessa vez meio que desisti do meu sonho. Cheguei e falei, pai, eu agradeço todo o esforço que o senhor fez para mim até hoje, porém, assim, paralela a tudo essa situação, eu venho de uma família que nunca deixou faltar nada em casa, só que nunca teve luxo. Eu via meu pai sempre lutando para manter ali mercado, não deixar faltar nada em casa. E entrando até em empréstimos, eu lembro que meu pai já me levou para negociar com a agiota, para postergar a dívida. Então eu venho numa família com esse contexto. Então eu lembro que no meu coração eu já tinha o desejo de começar a trazer uma renda para dentro de casa. Como eu vi que até aquele momento o futebol não me permitiu isso, eu falei, eu preciso buscar uma profissão. Foi quando eu me inscrevi no curso do Senai. Eu fiz um curso do Senai e fiz uma prova do Senai. E nessa prova eu tinha o direito de escolher entre dois cursos profissionalizantes, marceneiro ou mecânico de automóvel. E eu lembro que eu escolhi mecânico de automóvel. Eu lembro que falei, pai, com essa decisão que eu estou tendo agora de fazer o curso, eu não vou ter mais tempo para treinar. Então eu vou estudar pela manhã e fazer o curso pela tarde e por enquanto eu vou abandonar a ideia de ser jogador de futebol. E eu lembro que meu pai, desde a primeiro dia que eu comuniquei isso para ele, ele não aceitou de forma alguma. Falou, não, filho, como assim? Você vai fazer 17 anos agora, você tem mais um tempo ainda para tentar, não desiste agora e tal. Então, assim, por isso que eu falei lá no início, né, que meu pai acreditou mais do que eu, porque é aí que eu queria chegar, né? Porque nesse momento, se não fosse pelo meu pai, eu hoje era um mecânico de automóvel, provavelmente, né? Não sei. Xandão, ouvindo você falar isso, até mesmo do seu pai, eu vou um pouquinho lá atrás, já compartilhando aqui, a minha mãe também me apoiando. Né, no seu sonho, vai atrás do seu sonho. Aonde eu quero chegar com isso? O quanto é importante, né, a fala dos pais. Tanto para um lado positivo, tanto para um lado também negativo. O porquê, né? Porque o excesso do sonho também, o excesso do sonho do pai em relação ao filho, isso também atrapalha. Sem dúvida. Né? Ele acaba fazendo situações ou colocando a situação, o garoto, que acaba atrapalhando a exigência, a cobrança e tudo. Mas quando esse comportamento dos pais é algo que seja incentivador com equilíbrio, com sabedoria, eu acredito que potencializa mais o garoto a poder realmente entregar sempre o melhor. A poder ver como você provavelmente recebeu isso e falou, não, cara, não, vou continuar, meu pai acredita também em mim. Exatamente, sem dúvida, Marcinho. E meu pai não queria aceitar de forma alguma, né, a minha decisão ali.
Mas eu fui relutante. Eu falei, não, pai, eu quero trazer alguma renda para dentro de casa, quero aprender uma profissão. Mas tu fala que no momento você ficava longe da escola tipo um mês. Assim. Pô, mas pelo jeito você era bom aluno. Então você era um cara... Exato, é o que eu falei para você, crânio. Márcio. Crânio não, mas Não. Meu pai sempre me incentivou a estudar. Meu pai, ele foi... Xandão sentava nas cadeiras da frente, Márcio. Pior que eu sentava mesmo. A gente sentava atrás, né? Mas Sentava o lá no Xandão final sentava na frente, todo mundo falava, não, professor, não consigo ver a Mas ele lousa. ficava do lado, ele ficava na frente, mas do lado. A gente ficava lá entendi. atrás. Eu Olha, ficava no meio, você ficava lá atrás. Ou não? Não, ficava a turma do fundão, velho. Não, eu ficava no meio. Eu gostava de No meio, sentar a na gente frente. Eu já fui representante de classe. Então, assim, eu sempre tive essa dedicação aos estudos, a liderança. graças ao meu pai. Porque meu pai foi um exemplo para mim, né, até nessa questão. Porque meu pai foi policial militar por 30 anos, ele serviu a Polícia Militar. E ele aposentou da Polícia Militar, se reformou, né, que a gente na polícia fala assim, com 45 anos. Ele começou a fazer curso de Direito com 45 anos, cara. Meu pai se formou com quase 50 anos de idade. Caraca, que legal. Em Direito e advoga até hoje. Ele está com 80 anos, ele advoga por prazer hoje, né? Para manter a cabeça ocupada. Sim. Mas já tem 30 anos que meu pai advoga. E ele começou a estudar Direito aos 45 anos de idade. Depois que ele finalizou uma carreira militar. Então aquilo ali me incentivou de tal jeito, né, na época totalmente inconsciente, né, via a biblioteca que meu pai tinha lá, o estante de livros. Então de forma inconsciente ele foi me incentivando pelo exemplo, né, eu via o tempo todo ele lendo. Sim. E a cobrança, meu pai era ele que ia nas reuniões de... Você tem mais irmãos ou é só? Tem uma irmã. Na verdade meu pai teve um primeiro casamento, onde ele tem 3 filhos, eu tenho 3 irmãos do primeiro casamento do meu pai. E eu e minha irmã com a minha mãe, né? Sim. Então, assim, a minha irmã e eu, a diferença de 1 ano e 40 dias, né? Muito próximo. Ela é 1 ano e 40 dias mais nova que eu. Como que é o nome do paizão? Luiz. É, o seu Luiz. Não brinca Senhor não, Luiz, hein, seu Aqui, Luiz. ó. Aqui, ó. Ó, Ali é sargentão. bora. E então eu tive essa criação, o Márcio e Marcinho, muito, muito rígida, muito próxima de cobrança, tanto no futebol como também nos estudos, né? Então, Para fazer com excelência, né, meu? Exato, Menos que isso, exato. Então, você pegar meu boletim escolar, cara, você vai falar, putz, o cara é crânio. Não é crânio, é que eu sempre me dediquei e eu tinha prazer em dedicar. Eu lembro que meu pai não deixava faltar nem dia de chuva, porque normalmente, choveu, não vai pra escola pública, né? Não, eu lembro que eu já sentei para assistir aula, só eu e a professora. Mas como é que era para você nessa época, assim? Tipo, hoje eu sei que você tem muita gratidão por isso, mas senhora, você fala, meu pai... Eu fazia com prazer, mas você acredita, cara? Eu gostava. É perceptível isso. Eu assim, gostava, não era uma obrigação, sabe? Sim. Eu lembro que tinha, por exemplo, datas de pontos facultativos, que você vai ou não para a escola, né? Sim. Eu lembro de dias de assistir aula só eu e a professora. Sim. Os outros, todos os alunos, né, combinaram de não Você vir. tinha que dar certo mesmo, Xandão. Não, mas esse adendo... não, tá maluco. Pô. Por isso que, família é tudo, cara, assim, ó, e tudo é instruído. É isso. Porque aí as pessoas às vezes até tentam me colocar dentro de uma bolha, tipo assim, o Márcio é do social, ele é da esquerda. Não, é porque a forma que ele dá aula, ele é militar. Mas, de fato, a disciplina, quem quer ter sucesso, esquece. Se não existir disciplina... Esquece, meu, assim. Fica no caminho. E o Marcinho trouxe uma fala, eu queria fazer um adendo assim. E aí os dois podem responder, né? Porque eu sei que ele dá muito com o público do futebol e eu sou de uma geração, né? Eu sou de 78, eu sou de uma geração que os meus pais não tinham aquela coisa de né, vem cá, papai te ama, tal, mas assim, me amavam de uma forma absoluta que a gente via. E eu acho que a gente teve um pouco dessa ausência e eu acho que a geração atual exagera um pouco com isso, que não eu acho que tudo é equilíbrio. Uhum. E traz uma libertinagem demais, porque eu já vi pai tentando destratar educador porque o filho ficou sentado num banco de reserva. Então essas coisas... Então assim, eu acho que são gerações diferentes e que talvez lá atrás faltou sim um pouco da questão, porque aí a gente vai estudar a história dos nossos pais, aí eles não tiveram nem isso nem aquilo, né? Assim, então, o que vocês é isso mesmo que vocês acham com essa geração? Qual que é a leitura de vocês quanto a isso? Assim? Ô, Márcio, você falou uma coisa, até lembrei agora de um episódio que aconteceu. Minha filha começou a fazer ginástica olímpica recentemente.
Na primeira aula dela foi eu e a Roberta, minha esposa. Como é o nome da filhinha? Fala pra nós. Vitória. Oh, glória. Vitória. Ali é um milagre, hein? Ali é uma vitória mesmo. Depois, se tiver tempo, a gente pode até falar um pouquinho sobre ela. E eu lembro que a primeira aula da Vitória na ginástica olímpica foi eu e a Roberta, minha esposa, assistir. E enquanto ela estava tendo aula, teve um momento lá que ela saiu para querer beber a água na garrafinha para depois voltar. Só que a professora não tinha falado que era hora de beber água. A professora deu uma dura nela. A Roberta, minha esposa, ficou toda sentida. Mas como assim? Calma assim, eu gostei dessa atitude. Porque ela vai aprendendo a ter disciplina. Não só os pais falando, mas ela vai vendo que tem autoridades e autoridades. Se a autoridade não falou que era hora de beber água, ela vai aprendendo. Até porque a gente, como pai e mãe, não vai estar toda hora, né? Exato. Então, assim, o que você falou é exatamente isso. Tem, né, essa geração... É o que você falou, né? Hoje tem um excesso, né, de afeto. É um exagero. De afeto, coisa que talvez na nossa época e talvez os nossos pais menos ainda né, tiveram, né, esse afeto. E agora está de uma forma até exagerada. Eu acho que tem que existir um equilíbrio sempre, né? Então, como eu venho de uma criação com essa rigidez, né, como nós todos aqui provavelmente viemos, e eu já também tá vivendo essa geração, né, de mais afetividade e também ter tido um encontro com Jesus, que já nos torna também uma pessoa que tenha mais mansidão, tenha mais forma de lidar, né, com o próximo, ainda mais com nossos próprios filhos, né? Então eu consegui ter esse equilíbrio, né, de trazer a hora de ter disciplina, mas a hora de também dar afeto. Que aí é o equilíbrio, né? Mas aí, Marcião, Xandão, esses dias eu também tive Ontem mesmo eu tive uma situação com meu filho, que eu peguei ele na escola, a gente estava saindo, e aí ele reclamou diante de uma situação, e eu comecei a falar para ele com um pouco mais duro mesmo. Falei, ó, você quer ir assim, você quer, eu falei, ó, você quer que faz isso, quer que aconteça aquilo? Aí num ponto assim, ele virou para mim e falou assim, por que você está falando assim comigo? Aí eu falei assim... Porque primeiro eu estou vendo ingratidão e segundo porque eu sou seu pai. A escola te dá educação. A escola te ensina, eu te dou educação. Você vai aprender lá na escola um monte de coisa. Agora, quem vai te educar sou eu. Então eu estou te educando aqui agora. Tudo que você está me falando dá para fazer aqui. E aí eu pergunto para ele, você entendeu? Entendi. Aí ficou aquele silêncio, tudo. Aí entra esse outro lado, entrou o lado nosso, lado passado, né, desse lado mais disciplinador, né, e aí entrou o lado emotivo. Daí eu virei pra ele e falei assim, cara, eu te amo. Eu não tô aqui falando pra você algo como eu sou o mandão. Não, eu tô falando porque eu te amo, eu preciso te educar, eu preciso mostrar pra você que existe outras formas de você ver além do que quando você entrou aqui no carro você comentou. E assim, eu trouxe para ele algo mais afetivo, que eu falei, e aí? Ele falou, não, pai, tem razão, me desculpa, tudo e tal. Então assim, é buscar esse equilíbrio, que não é fácil, eu vou falar para vocês, não é fácil, Márcio, não. Até mesmo porque a minha vida também lá atrás foi de muita disciplina. Eu vi meu pai com 7 anos de idade, não tive referência de pai. Tive minha mãe, que cuidou da gente, 3 filhos, e tudo que foi conquistado foi com muito esforço, dedicação, disciplina e tudo. Então... Quando nós vemos para o nosso lado, vem para o lado do meu filho, a minha filha, e vejo ele fazendo isso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, peraí. Sim. Pô, eu andei de ônibus. Mas assim... Eu andei isso, andei aquilo, você tá aqui dentro. Então, opa, peraí. Ao mesmo tempo, você tem que vir com amor. Mas é uma galera que muitas vezes, mas assim, que nem essa coisa assim, ó. A gente pegava o busão, ia fazer o teste. Eu lembro que, eu passava por baixo da roleta e ia trocar o passo para pegar um moranguete e aquela pipoquinha de açúcar lá depois para comer, porque não tinha como comer, né, tal. E hoje não, a galera tem tudo ali, cara, tudo na mão. Você leva, você não enfrenta busão, você não enfrenta lotado, e tem chuteira, tem um monte de coisa. E a galera, assim, não valoriza. Mas eu acho que muitas vezes é por nossa culpa. Aí, assim, ó, eu como educador social... Eu até peço desculpa, assim, eu discordo quando... porque, assim, eu acredito que a escola ela tem papel de educação. É esse exemplo. Por que saiu sem autorização? E eu vou explicar para o meu aluno. Aqui, por que as meninas primeiro vão tomar água?
porque isso é cavalheirismo, isso é princípio de educação. O que a gente não influi na escola é sobre sexualidade, sobre religião e algumas coisas ali de princípios e valores da família, né? Porque tem gente que pega essas falas, né, assim, não, porque deixa a vida me levar. Porque tem professores que já desistiu, cara. Por quê? Porque pai e mãe vai brigar. Por que meu filho tirou nota vermelha? Porque teu filho não está estudando em casa. Isso daí nesse lado eu concordo com você. Sim. Mas assim, o reflexo do meu filho na escola é o que ele vive dentro da minha casa. Sim. O que ele vive dentro da minha casa é o que ele vai refletir lá. Mas aí você matou a pau. Porque você entende que aí muitos alunos não têm a parte. Não, é transfere, mas assim, muitos alunos não têm a participação que o teu filho tem. Existe uma ausência, assim, paterna e materna, muitas vezes forçada pelo trabalho, né? E eu falo, meu pai cuidava de roça, mas eu nunca senti meu pai ausente. Eu nunca senti. Meu pai saía às 5 horas da manhã para ir para a roça, e quando meu pai falava assim, pô, você vai para a roça comigo hoje? Tipo, pô, para mim eu tinha ganhado na loteria, cara. Assim, tipo, eu achava muito incrível. Então eu falo nesse sentido. E eu acho que a gente tem que começar, como pais, a tentar trazer um equilíbrio e dar as mãos, porque assim, ó, os professores não são mal intencionados. Eu entendo que tem professores aí que, de um viés político, que estão perdendo o pé, sim, que querem ensinar coisas fora dos princípios e valores cristãos e por aí vai. Mas a gente tem que tentar dar as mãos, porque eu acho que é muito importante essa construção. Mas vamos... E aí, pô, pediu gol no Fantástico, 3 já... 3 negativa, e aí, pô, falou, vou parar. Mas aí o paizão falou, não. Aí eu cheguei a fazer o curso, começar a fazer o curso de mecânica de automóvel. Os moleque ruim de bola aqui, eu falo, filhão, vai fazer um Senai, velho. É isso aí. Vai fazer um Senai, porque na bola não vai dar, não. Vou jogar o papo, né? Não adianta ficar também iludindo, iludindo, né, Márcio? não. Mas assim, é porque você tem olho clínico, né? Você consegue identificar. Você não vai falar algo assim para, por exemplo, um atleta que tem qualidade, mas às vezes... E mais, Xandão, tem uns que tem qualidade, mas não quer treinar, né? não quer... não tem compromisso. E aí você vai falar pro menino, professor não acredita no meu sonho. Você que não acredita, cara. Porque eu tô falando pra você, ó, amanhã quer treinar fundamento? Quer acordar? Por que vocês não reúnem a galera e vai correr aí 5 km? Vai na pracinha lá, vai fazer fundamento. Eles não querem. Entendeu? Aí eu vou falar o quê? Não, continua firme assim que você não vai chegar, né, meu? Não chega. Desculpa te cortar. Não, mas é bem isso aí, Márcio. Eu lembro que tive, graças a Deus, muitos bons professores, educadores nas escolinhas lá de Araçatuba, e eu tenho um especial, além do professor Fernandinho, que influenciou diretamente na minha mudança de posição. Tem um especial que é o seu Mané, inclusive vou mandar um abraço para ele se estiver acompanhando a gente aqui. Seu Mané foi importantíssimo, por quê? Primeiro que foi ele quem abriu as portas para eu poder fazer teste no São Paulo e no Corinthians. Que legal. Ele levou um atleta na década de 90 que super deu bom, né? Subiu pro profissional. 2 atletas, um chamava Pepe e o outro chamava Leandro Alves. Chegou a pegar a seleção brasileira, dos 2 de Araçatuba. E esses 2 meninos arrebentaram na base do São Paulo, chegaram a pegar a seleção brasileira de base, chegaram a subir profissional. Isso são da época do Kaká, se eu não me engano. E com isso o seu Mané ganhou muita moral no São Paulo, e foi por isso que ele tinha portas abertas para poder estar levando outros atletas de Araçatuba, e eu tive a oportunidade de ir para lá graças a ele, né? Então, sou muito grato ao seu Mané, porque eu lembro que ele sempre foi muito sábio, né, pela sua experiência, né, no futebol, nos aconselhamentos, né, com a gente lá nas escolinhas, né? Eu lembro que, poxa, uma coisa que eu aprendi com ele e levei para a vida é você dar 1 milha a mais. Se te pede 1 milha, dá 2 milhas. De que forma ele falava isso? Ele falava, pô, Xandão, na época não era Xandão, era Alexandre. Pô, Alexandre, acabou o treino do treinador, o treinador apitou, apito final do treino, dá mais umas 10 voltinhas no campo, sozinho, só para mostrar que você tá querendo fazer a mais, fazer um extra. Na época não tinha esse negócio de academia para você treinar, era no campo mesmo. Então, ó, acabou o treino, dá umas 10 voltinhas ali. E eu lembro que eu fazia isso nas escolinhas, acabava o treino, ele acompanhava a gente ali, e eu criei esse hábito. Eu chegava no clube,
Sempre fazia isso. Então talvez isso até me ajudou a mostrar para os treinadores que eu queria algo a mais, né? Não estava querendo só fazer meu treininho ali de 1h30, 2 horas e ir para casa. Não, eu estava... E isso eu levei para a vida. Tudo que eu faço hoje, quando alguém me pede algo, eu sempre procuro entregar mais do que aquilo que me foi me pedido. Sim, legal. Então foi um ensinamento ali do seu Mané, né? Agradeço ele pessoalmente aqui novamente por todos os ensinamentos, seu Mané, obrigado. E, enfim, mas voltando aqui à história. Então eu fiquei 2 meses fazendo esse curso profissionalizante, né? Para me aprender. Aí o homem, a motivação do homem foi lá em cima. Eu vou ser mecânico, mano? Você é louco. Não dá, não. Porra, sofrimento da bexiga. O negócio é dar uns tapas na peteca. Cara, pior que começou o curso, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? O quê, mano? Agora, aí, ó, motivação. Obrigado, Senai. Nesse meio tempo, né, eu óbvio, não larguei o curso assim por esse motivo, pela, né, ver que ia ser difícil, mas ao mesmo tempo, meu pai toda semana falava comigo, filho, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. E nisso de meu pai ficar falando de tentar mais uma vez, e também eu via a dificuldade que ia ser ali, se eu quisesse seguir o curso de mecânico, eu falei, pai, vou ouvir seu conselho e vou tentar mais uma vez. Quando o Xandão for arrumar o carro e ele pedir desconto, você sabe quanto é difícil. Muito bom. E eu lembro que depois de 2 meses meu pai me convenceu. Que legal. Eu aceitei o conselho, né? Eu falei, pai, pelo senhor eu vou tentar mais uma vez. Eu lembro que eu parei de fazer o curso e voltei a treinar. Voltei a me preparar. Mas os jogos tinha, Xandão, nesse meu tempo jogava ali contra ou não? Só não, só os estudos mesmo. E o curso, cara. Eu larguei de vez o futebol. Até meio que tava meio desiludido mesmo. Mas então, a rapaziada, os parceiros chamavam, ô Xandão, vamos brincava jogar, na rua. Não deixei de brincar na minha rua ali, né? Mas assim, treinar mesmo com foco, objetivo de me preparar, já não tinha mais. Então foram 2 meses assim. Isso foi... Eu fiz o teste em janeiro de 2005 no Corinthians, no Itaquera. Voltei para Araçatuba em janeiro ainda. Então eu fiz o curso de fevereiro e março, mais ou menos, 2 meses. Quando meu pai me convenceu de voltar, eu lembro que coisa de 1 mês depois, Deus já tinha planejado tudo, né? Meu destino era futebol, porque Deus já tinha traçado, de fato. Porque eu lembro que eu voltei a treinar em uma das escolinhas lá da minha cidade, depois desses 2 meses de experiência como mecânico ali. E 1 mês depois que eu voltei a treinar, um treino coletivo, treino comum, era um dia normal, né? Até falo, mas até brinco, né? Nos dias normais, nos dias ordinários que o extraordinário acontece, né? Certo. E assim aconteceu na minha vida, né? Naquele dia era um treino coletivo, né? No interior de São Paulo, escondido, né? Teoricamente. E Deus mandou um olheiro do Guarani assistir aquele treino. Olha que legal. Esse olheiro, na verdade, ele não era olheiro de ofício, né? Mas ele era o preparador de goleiro da minha categoria sub-17 do Guarani. Ele era de Araçatuba, ele estava de folga aqui de Campinas e foi para Araçatuba, não sei, sentiu no coração de assistir o treino lá. Falei, deve ter pensado, vou lá assistir o treino, se tiver algum menino se destacando lá, posso indicar. E foi o que aconteceu. Me destaquei no treino, treinei super bem. Então, foi uma lição que eu tirei e levo para a vida, né? Independente do que você está fazendo, aonde você esteja, não ache que você está escondido, né? Deus é Deus que está vendo tudo e está te colocando nos holofotes dos olhos do Senhor. Se for da vontade do Senhor, independente de onde você esteja, Ele vai fazer acontecer. E foi o que aconteceu. E eu lembro que, né, acabou o treino, esse preparador de goleiro do Sub-17 do Guarani, o Zecão, felizmente já não está entre nós também, faleceu. E o Zecão, ele sentou, chamou eu e meu pai. Meu pai, como eu falei, sempre me acompanhou, então ele estava lá assistindo o treino. Falou, senhor Luiz, estou vendo qualidade no Alexandre, gostaria de estar vendo a possibilidade de a gente marcar uma avaliação para ele lá no Guarani de Campinas. Eu sou preparador de goleiro da categoria dele e eu sou muito amigo do treinador. O treinador da categoria do Sub-17 do Guarani na época era o Renato Morungaba, Renato Pemucho, né, que fez história no São Paulo, seleção brasileira. E ele tinha muita amizade com o Renato e via muito potencial para chegar e passar no teste, né? Ele falou, olha, eu não vou garantir nada, mas pelo pouco que eu vi aqui do seu treino, eu vejo que você tem qualidade para passar na avaliação. E naquela mesma semana a gente já marcou, eu vim para Campinas, peguei o ônibus, desembarquei aqui na rodoviária de Campinas, isso foi no dia
1º de abril de 2005, não lembro, não esqueço até hoje. Fiquei 3 semanas... Caramba, o famoso dia da mentira, mano. Pois é. Deus fez a verdade, a verdade acontecer absoluta na minha vida. Mas ali. quando você recebe o convite, assim, hoje é o famoso gatilho. Como é que pra você, assim, pô, de novo, vamos passar nesse processo, tá, ou não? Então, mas foi diferente dessa vez, porque por mais que eu já tive esses episódios, né, essas frustrações, os 3 nãos ali, anterior a essa oportunidade, essa eu agarrei como sabendo que era a última oportunidade. Eu sabia na minha mente, no meu coração, que se não acontecesse ali, Deus ia encontrar outro destino para mim de profissão. Sim. Então eu não. Ele falou, não, mano, eu vou dar vida aqui. Agora já era, agora chegou a minha hora. Agora é minha hora daqui. Cara, eu não sei, Márcio, só sei que... As oficinas de Araçatuba que me perdoem, mas eu vou pro mundo. Pior que, cara, eu não sei, eu agarrei aquela oportunidade, não que as outras não foi, mas como eu falei, sempre tem um plus, né? E aquele plus foi o quê? A idade, já tava com 17 anos, sabendo que, poxa, por mais que 17 anos ainda dá tempo, mas por não ter passado em formação de base de nenhum clube profissional, era muito difícil acontecer, né? Ainda, nos dias de hoje eu acho que é mais difícil ainda do que naquela época. Mas enfim, eu sabia que era a última oportunidade de fato, né? Devido à idade, devido ao meu histórico, devido a nunca ter passado por base nenhuma de clube, né? Então o cara chega... Imagina, se eu não passo naquela avaliação, eu não conseguia ver a possibilidade de chegar com 18 anos, já próximo de me tornar profissional, algum clube querendo aceitar um jogador que não teve fundamento. Eu não tive fundamento. Fundamento, assim, eu tive fundamento da escolinha, mas não de um clube formador. Então ia ser muito difícil realmente acontecer dali em diante. Não que não poderia acontecer, como a gente já viu histórias e histórias, né? Sim. De jogadores estourar em amador e virar profissional. Sim. Mas enfim, e cara, eu lembro que eu dei a vida naquela avaliação. Foram 3 semanas ali totalmente, parecia, eu nem me reconhecia. Eu lembro claramente nos treinos que eu parecia um louco, né? Dava carrinho na sombra. Eu lembro que Senai nunca mais. Primeiro treino eu já cortei a cabeça, cabecei a cabeça do outro zagueiro. Dá pra ver a cicatriz aí, ó. Aqui, né? Dá. Foi no primeiro treino. Caraca, velho. E eu lembro que os 2 atacantes da categoria eram atacantes da seleção brasileira. Pegava a seleção brasileira jogando no Guarani. E um deles é meu irmão até hoje, um dos melhores amigos que eu tenho, que é o Bruno Poá. E o Bruno Poá, na época, era o cara do Sub-17 do Guarani, né? Por ser jogador de seleção. E eu lembro que o Renato falou, cai em cima daquele grandão lá, deixa eu dar uma olhadinha nele. No primeiro treino. E ele contando isso pra mim depois, né? Eu lembro que ele veio pra cima e falou, não, deixa comigo, professor, tal, não sei o quê. Ele veio na primeira, já dei no meio dele. Segunda, tentou botar na frente, eu fui buscar. Aí eu lembro que ele falou, pô, professor, menino lá é bom mesmo, hein? Acho que dá pra passar ele, hein? Então, assim, ele até me ajudou a ser aprovado aí, ali, né? O Bruno, sou muito grato a você, irmão. Aí, Brunão, receber aí como é que fala? Porcentagem aí, pai. Por ter tido essa influência, né? Positiva, porque com o peso dele como jogador do elenco, né? Jogador de seleção, ele chegar e falar pro professor, professor, acho que dá pra passar o menino, é bom, é firme, não sei o quê. Então, aquilo ele me ajudou bastante. E eu lembro que depois, naturalmente, né, que eu passei na avaliação, foi uma alegria muito grande. Alojei debaixo ali da arquibancada do Brinco de Ouro. Que legal, pô. Fiquei alojado ali por 2 anos no Sub-17, Sub-19. Depois mais 2 anos de profissional, né? Subprofissional no Guarani. Que ano que foi? 2005 até 2008. 5, que 6, 7, 8. Foram 4 anos ali no Guarani. 2 anos de base. Depois tudo aconteceu muito rápido, né? Subprofissional. E os 2 anos de profissional foram 2 acessos. Subimos da Série A2 para a Série A1 em 2007, do Paulista. E em 2008 subimos da Série C para a Série B do Brasileiro. E os 2 eu fui um dos destaques, tanto que, como eu falei, aconteceu tudo muito rápido ali em diante, Márcio. Porque questão de meses ali de profissional, eu já me destaquei, a gente conseguiu acesso para a Série A1. A Traffic, na época, que era uma agência de agenciamento de atletas, comprou meus direitos federativos do Guarani. E logo depois desses 2 anos de profissional, eles já me emprestaram pro Fluminense com 20 anos de idade. Não tive a oportunidade de jogar no Fluminense, mas depois eu fui pro Grêmio Barueri, onde eu tive a oportunidade de jogar uma Série A de brasileiro. Me destaquei, né, graças a Deus, no
no Grêmio Barueri? 2009. Foi aquele ano que... Foi um tipo... Ele jogou no Grêmio Prudente. Foi depois que virou Grêmio Prudente. Eu já tinha ido pro São Paulo nessa época. Mas esse Barueri foi quando teve aquele... Isso, aquela ascensão. Aquela ascensão. Eu tava naquele time. Os 11 titulares legal. foram para time grande. Pro São Paulo foi eu, o Fernandinho e o André Luiz, o Tchê, o zagueiro que jogou no Santos. Depois o Ralf e o Leandro Castan foi pro Corinthians. Caramba. Cara, dos 11 titulares, todos foram para time grande. Então, foi uma ascensão muito grande. E dali, né, graças a Deus, a carreira, né, decolou. Fui pro São Paulo. Foram 2 anos no São Paulo, em 2010 e 2011. E depois tive a oportunidade de realizar mais um sonho, que foi jogar no exterior. Joguei 8 anos fora do Brasil. Joguei em Portugal, na Rússia. Portugal, na Rússia, na Espanha, na Bélgica e finalizei minha carreira na Indonésia. Foram 8 anos no total. Pá. Ô, Xandão, essa mudança, quando você é aprovado no Guarani, essa mudança de sair de Araçatuba, vir para Campinas. Campinas, uma cidade como é, né? Uma cidade grande, de interior mais grande. Morar debaixo de uma arquibancada. Qual foram os medos, as dificuldades, as dúvidas, né? Claro que não é a dúvida dentro de campo, né? Mas a dúvida ali fora, e agora, como que eu vou? Né? Meus pais foram. Uhum. Depois de um Senai, irmão, depois o cara enfrentar o Senai, o cara podia morar debaixo da ponte, irmão. Ô Senai, brincadeira, pelo amor de Deus, hein? Vocês salvam muitos jovens. Não, mas é verdade. Essa mudança, assim, sim. Porque eu tive no Guarani também. Eu fiquei um mês lá na arquibancada, voltei pro Verdeolino e falei, eu vou todo dia de ônibus, vou ficar em casa. Então, assim, essa mudança para você, como te afetou? O que foi bom, que eu acredito, mas assim, as dificuldades também? Marcinho, o mais difícil para mim foi com 15 anos ficar um mês em Porto Alegre, por incrível que pareça. Aquilo ali foi um batismo para tudo que eu ia viver depois, né? De ficar longe dos pais, né? De morar sozinho, debaixo da arquibancada. Um mês lá no estádio olímpico do Grêmio foi muito difícil porque eu nunca tinha saído da barra da sala da minha mãe, né? Eu nunca tinha saído de Araçatuba, a não ser para fazer os campeonatos regionais ali, né? Ficar alojado em alguma escola, mas sempre com meu pai também me acompanhando. Então foi a primeira, vamos dizer assim, primeira vez que eu saí de Araçatuba sozinho. Eu lembro que eu entrei num ônibus, foram 24 horas de ônibus até chegar em Porto Alegre sozinho. Fui recebido pelo diretor na rodoviária. Aquilo ali foi muito, muito assim, difícil de lidar, né? Então foi uma realidade muito chocante, né? Aquela situação. Eu lembro que eu ia todos os dias no orelhão falar com os meus pais chorando de saudade. Imagino. Então aquela, vamos dizer assim, né? O desmame foi ali com 15 anos. Te forjou pra guerra. Foi ali com 15 anos quando eu fui para Porto Alegre, né? Então, quando eu cheguei em Campinas, pô, lógico, você assusta, né, cara? É tudo diferente. Você vem de uma cidade bem mais de interior de São Paulo, te assusta, mas, como eu falei, o que você acabou de falar, Márcio, fui forjado ao longo desses últimos anos ali antes de chegar em Campinas, que me ajudou a chegar e saber lidar com o processo. Como você comunicou seu pai? Como é que foi, assim, quando você passou no Guarani? Foi a mesma sensação de quando eu passei no São Paulo. Primeiro, depois... Mas, pai, agora é de verdade. Agora é de verdade, agora deu certo. Agora era de verdade. Então, eu primeiro, óbvio, esperei a confirmação de fato, né? Esperei alguém validar, o diretor me chamou, depois esperei o treinador me chamar para poder, de fato, ter certeza, né? Então, ali eu falei, não, agora é certo. Então, foi uma alegria enorme. Mas o processo é tão difícil quanto, né? Mesmo se eu não tivesse tido toda essa preparação para chegar em Campinas e saber lidar com o processo, ainda assim foi muito difícil. Eu lembro de ter passado várias datas comemorativas, só eu e mais alguns meninos do Nordeste ali alojado, enquanto os outros iam passar Dia dos Pais, Dia das Mães, e eu ficar ali, né? Porque sabia que era pouco tempo, às vezes tinha um final de semana, um sábado para voltar numa segunda, e para mim não compensava pegar o ônibus para Araçatuba para depois voltar um dia e meio depois, 6 horas de ônibus, 7 horas de ônibus. Então para mim não fazia sentido. Então várias vezes eu passei Dia dos Pais, Dia das Mães, debaixo da arquibancada. Às vezes todas essas datas que eu tô falando é de final de semana, de domingo, não tem nem comida para você comer. Eles deixam a comida preparada, você tem que pegar ali o requentado ali para você comer ali o que deixaram para o final de semana, né? Então foram
Dias difíceis também, não, mas como você mesmo disse, foram dias que me forjaram muito para tudo que eu ia viver posteriormente na minha carreira, né? Então foi importante esse processo, muito importante. Tu jogou até na Rússia, né, meu? Foram 4 anos na Rússia. Foi o país Portugal que eu mais fiquei tempo. Rússia, né? Eu fiquei 1 ano e meio em Portugal, saí de São Paulo. Meteu um gol de carcanhar lá brabo, hein? Vou colocar, hein? O homem fez gol na Champions, sim. Aí, ó. Aquele gol foi marcante na minha vida, cara. O da Champions foi esse calcanhar ou não? Na verdade não foi Champions League, era Europa League. Estuda direito, mano. Foi tá vendo? Europa League. Vai tirar nota vermelha, hein, velho? É um campeonato UEFA, é UEFA. Tá bom, tá. Desculpa aí. O que eu manjo é de Copa. O que eu manjo é de Copa e Aracura, é só isso. Pra disputar essa, tem um caminhozinho árduo. Bravo, né? E fala aí, com quem você fez o gol que você fez foi contra quem? Manchester City. Aí, pô. Tá louco. Foi... Não, foi, pô. Mas meu lance, mas o homem meteu o gol de carcanhar ali que é brabo, hein? O carcanhar de ouro. Cara, tá esse louco. gol tem até um testemunho bem legal, esse gol, né, na minha vida, porque eu lembro que eu cheguei na Europa, cheguei no Sporting, óbvio, tinha que provar muito ainda, né? Tava acabando de chegar na Europa, minha primeira experiência de Europa, e normalmente, né, se o jogador não dá certo já na primeira experiência, é bater e voltar. A gente viu inúmeras vezes acontecer com atletas até renomados aqui no Brasil, por exemplo, o Gabigol é um, que até hoje, né, a gente fala, pô, um baita de um jogador, mas infelizmente não deu certo na Europa, bateu e voltou. Sim. Né? Então, eu tinha ainda que provar muita coisa ali no Mas você no acha esporte. por quê, assim, não precisa falar especificamente do Gabigol, mas porque muitos atletas vão para o exterior e não dão certo? Pela disciplina, o Olha, que você enxerga? Ô Márcio, eu vou falar pelas experiências de atletas que eu joguei junto, e de ver, bater e voltar, e não consegui dar certo. Muitos chegaram jovens demais, Certo. e já chegaram em ligas, em países com culturas extremamente distintas do que a gente vive aqui no Brasil. Então eu vou dar um exemplo porque é o exemplo que eu vi com meus olhos, né? Na Rússia. Eu vi vários sul-americanos chegar, bater e voltar. Porque chegavam de Uruguai, de Paraguai, de Chile, de Argentina, chegavam com 18 anos, contratados a peso de ouro, 6, 7, 10 milhões de dólares, na época isso era muito dinheiro, isso era 10, 15 anos atrás, e chegava com status de estar vindo campeão de uma Libertadores, alguma coisa assim, só que, cara, o menino tem 18 anos, tá vindo de um país sul-americano direto para a Rússia, não foi igual eu fui para Portugal, para depois ir para a Rússia. Sim. E eu fui casado, já fui com uma outra estrutura familiar. Certo. Eles chegavam solteiros, com 18 anos, direto de um país sul-americano, país de nascença dele, para um país totalmente distinto como é a Rússia. Então, eu estou dando um exemplo do que eu vivi, né? Sim. Então, assim, é muito discrepante, né? A cultura, né? Enfim, tudo. E esses meninos, infelizmente, acabam não conseguindo manter a cabeça focada. Uma adaptação. Um acompanhamento. Exato. Eu falo porque eu sofri, estando casado e já tendo tido a experiência de jogar em Portugal. Quando eu cheguei na Rússia, eu sofri, fiquei 6 meses ali que eu falei, cara, se não fosse Deus colocar 2 brasileiros no meu clube lá, eu tinha desistido, irmão. Eu tinha largado o contrato. É muito difícil a adaptação nesses países. Entendi. Entendeu? Então, estou falando da minha experiência. Óbvio, tem atleta que não consegue se adaptar nem em Portugal, nem em Espanha. Sim, aí já não vou saber te falar porque eu não sei exatamente o motivo. Porque são países muito mais tranquilos de adaptar. Portugal e Espanha, porque pela língua, né? Principalmente. Sim. Mas, pô, são países que não é frio igual, por exemplo, Rússia. A comunicação, né, super tranquila. E, poxa, a alimentação, né? A culinária, porra... Estilo de jogo também tem muita diferença? Sem dúvida. Isso aí também pesa bastante, né? Estilo de jogo. Eu vi um atleta amigo meu também que, por exemplo, não se adaptou em Portugal. Ele bateu e voltou, só que não do Brasil. Ele bateu dos Emirados Árabes, foi para Portugal, que é a coisa mais difícil do mundo, velho. Um clube português, o Benfica, contratar um jogador do Oriente Médio. Então você vê que o menino era totalmente fora da curva. Só que chegou lá, infelizmente, não teve oportunidade, bateu e voltou. E hoje é rei nos Emirados Árabes, né? Mas, enfim, tem muito disso, né, de adaptação. E aí, pô, diante desse... Pode perguntar, você vai. Não, eu vejo assim... eu acredito que os atletas que acabam batendo e voltando, eles estão dispostos a viver a cultura do país. Porque, assim, a primeira coisa é que, por mais que você seja um atleta profissional que foi com peso, com reconhecimento, existe uma cultura interna. Sim. Existe uma mudança, que seja de língua, seja... Vou dar um exemplo. Eu tive uma proposta para a França, assinei pré-contrato, antes de ir, depois não deu certo. Mas antes de ir, o empresário chegou para mim e falou, você está indo para a França, um país que lutou,
lutou pelo direito deles. Então, assim, você vai chegar lá, eles não vão querer falar inglês como assim. Vai falar forçado. E o meu era mais forçado ainda, né? E aí, beleza, tá bom. Cheguei, desci em Paris, tô ali esperando o metrô chegar pra gente ir pra Saint-Étienne. Aí sentei numa cadeira assim, que era... Cara, mas tinha um monte. E sentei numa cadeira onde que eu nem percebi parte de deficiente. Pô, veio uma pessoa falou... assim pra mim... Eu falei... What? Aí ele... falou, não te falei, meu empresário, não te falei. Cara, olha a cadeira, cara, é deficiente. Eu falei, mano, tem um monte de cadeira aqui. Ele falou, não importa. Saí. Beleza. Chegamos, tal. O ônibus pegou a gente lá na estação. Na hora que eu chego na estação, o ônibus parado, o motorista na frente, ele abriu a lateral para guardar a mala, eu deixei a mala e tava subindo. Ele, opa. Aí meu empresário falou, não te falei, cara. Porra, jogou aonde? O motorista falou, jogou aonde, Marcinho? Vai, pega. Eu não te falei, cara, aqui é assim. Eu falei, pô, Léo, tá bom, cara. Peguei minha mala, coloquei lá dentro, fechei, aí eu fui a mais. Eu fechei o negócio, tudo, sentei ele. Voltei. Na hora que saiu, ele abriu o negócio. Cara, eu peguei a mala. Então, assim, cara, se é o cara que, assim, que tem essa, não tem uma percepção, cara, culturalmente eles são assim. O cara lá, cara, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acredito que. Eu acho que tem um pouco mas tem um mimo também, porque o cara aqui no Brasil, de repente, é muito mimado, muito ovacionado. Chega lá... Não, é que assim, existe um padrão, assim, nós jogamos, existe um padrão, vou dar um exemplo. Nós vamos viajar. Cara malo nós jogamos, eu joguei no Gramadinho, rapaz. Joguei no Gramadinho, chegava lá, eu pedia papel higiênico pro roupeiro, trouxe, irmão? Trouxe, cara, porque existe um padrão, tô nervoso. Porque até mesmo aqui no Brasil, os caras, também, sim, o motorista, os caras que é completamente diferente também. Então, quando você vai viajar, você chega perto do ônibus, os caras, não, deixa a mala aqui. Então os caras deixam a mala. Eu quero um dia ter essa experiência de ir para fora do país, porque assim, eu quero ter esse choque de cultura, principalmente na questão da educação e da disciplina. Quando as pessoas vão para fora, eles falam que o Brasil tem um imenso potencial, mas o Brasil ainda tem essa coisa da deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Assim, porque lá, se é lei, né? É regra, assim, o pessoal respeita, né? Então, bom, não sei se é isso, né? Mas o pessoal fala que... Mas finalizando, eu acho que muito mais essa questão de realmente o atleta entender que ele tem que viver a cultura dali onde ele está, naquele país. E aí existem suas dificuldades. Sim. E aí eu acredito que chega uma hora que o cara não quer pagar o preço, por mais que ele quiser. E outros têm dificuldade sim, por exemplo, por questão técnica mesmo, né? Alguém não se adaptou, estilo não conseguiu jogo, render, né? Estilo de jogo, tudo tal, vou e retorno. Sim. Não, eu especificamente falando do Gabigol, assim, eu acho que foi porque o Gabigol é muito perna. Ele se achava muito. Eu falo porque eu fui numa ação ali com o David Braz, e aí quando o David Braz chama a gente pra sentar, pra conversar, ele levanta, não vou ficar ouvindo isso aí não. E era sobre o projeto. Aí ele saiu, eu fiquei com essa impressão, o David, liga pra ele não, que ele é assim mesmo. Então, assim, eu acho que tem jogador que tem muita vaidade e é muito mimado. Então vai para um país que, né, vai lá, pô, tem que pegar a sua mala. O Diego mesmo. O Diego conta aquela história do vestiário. Na Alemanha? Sim. Não, vai lá pegar o... Não, começou no aeroporto. Você lembra ele falando do aeroporto? Que o mais novo tinha que pegar as malas, ajudar a carregar. Pô, eu acho isso incrível, cara. Independente de quem seja. Eu acho que é uma formação incrível. Mas aí você me passa todo esse processo e chega a hora de encerrar a carreira. E como é que foi esse momento? Assim, pô, vou ter que parar agora. Marcião, foi... Mas pro Senai eu não vou. Trabalhar de mecânica eu não vou. Cara, foi um processo super natural, sabe? Natural porque não foi nem eu que escolhi parar. Deus me parou. É mesmo? Deus me parou, na verdade, né? Que legal. Assim, isso Conte foi... pra nós. Vamos lá. 2019 foi meu último ano, né? Profissionalmente falando, né? Com 31 para 32 anos. Eu estava no Persija Jakarta da Indonésia. Já foi um ano muito difícil 2019. Por quê? Comecei a rodar muito. Quando você começa a rodar muito, você começa a ver que a situação já não está tão favorável, né? Rodar muito e o padrão salarial baixou muito do que eu cheguei a ganhar, né, no auge assim, da minha carreira. Então, para você ter ideia, o que eu estava ganhando nos últimos clubes ali não cobria meu custo de vida naquele momento no Brasil mais. Então eu já comecei a identificar aí, né? Então, eu lembro que em 2019 eu joguei no primeiro semestre, primeiro quadrimestre, eu joguei no Red Bull,
Red Bull não era o Bragantino ainda, era Red Bull Brasil. Foi no mesmo. Depois desse campeonato, fez a junção com o Bragantino para disputar o Campeonato Brasileiro de Série B. Então eu cheguei no Paulista. Usava até o estádio da Ponte ali. Isso, a gente jogava lá. Então eu cheguei exatamente no último campeonato de Red Bull Brasil, depois se tornou Red Bull Bragantino, Campeonato Paulista. Não tive a oportunidade de jogar, né? Fiquei 4 meses ali a gente se apresentou em dezembro, né? Até final de abril, ali no Red Bull, sem a oportunidade de jogar. Acabou meu contrato, né? Agradeci pelo tempo que eu tive ali e falei, cara, eu preciso voltar a jogar, ter números, né? Minutagem. Foi quando eu sentei com o Guarani para voltar a um clube que me formou. Eu acreditava que seria oportunidade para voltar a ter a oportunidade de jogar, né? E foi o que aconteceu, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de voltar a jogar, estava feliz, estava na cidade que eu me encontrei, né? Eu não sou de Campinas, mas me apaixonei por Campinas, tanto que eu moro até hoje aqui na região, né? Conheci a minha esposa aqui em Campinas, então eu estava super feliz quando acertei com o Guarani. Comecei o Campeonato Brasileiro da Série B jogando, né? Titular, porém tem aquela questão de até 7 jogos para você depois não poder mais trocar de clube, né? Eu lembro que do quinto, assim, o Guarani, essas primeiras 7 rodadas, eu titular todos esses jogos. Teve um jogo que eu falhei contra o Vitória da Bahia e a gente perdeu em casa. Isso foi 4º ou 5º jogo. Depois desse jogo já comecei a ver, né, uma situação um pouco diferente, tanto vindo das arquibancadas quanto da mídia e também da diretoria. Mas não me tiraram do time. Continuei jogando. Até que, no 7º jogo, que teoricamente era o último jogo, depois desse jogo eu não poderia mais ser transferido para nenhum clube. Infelizmente, a gente teve uma partida contra o Atlético Goianiense lá em Goiás. E, novamente, por desentendimento de comunicação minha com o nosso goleiro na época, o Giovani, o atacante antecipou entre eu e o Giovani, bate-cabeça, né? Fez o gol e a gente perdeu mais um jogo ali, teoricamente por mais uma falha minha. E depois desse jogo ali, fui afastado. Já não podia mais jogar em nenhum clube ali do Brasil, por ter completado o 7º jogo. Então fiquei treinando afastado por 2 meses. Cara, pior coisa do mundo. Foi assim uma experiência horrível, cara. Não desejo isso pra ninguém. Treinar em horários diferentes do restante do elenco, isso aí não existe. Pra mim é desumano demais. E foi o que aconteceu. Infelizmente eu tive essa experiência. Nunca murmurei, nunca reclamei, sempre fiz meu trabalho ali. Até que Deus, né, me deu a oportunidade de terminar o ano com dignidade, vamos dizer assim, né? Não terminar o ano só treinando ali de uma forma largada. E surgiu uma oportunidade, uma proposta para eu ir para a Indonésia. Um time da capital, de Jakarta. Um grande clube lá, chama Persija. Eles tinham acabado de ser campeões nacionais no ano anterior. Só que naquele ano, eles estavam brigando para não cair. Então eu fui contratado para tentar ajudar a salvar o time do rebaixamento. Então eu cheguei ali em agosto, fiquei até dezembro. Foram 4 meses só de contrato ali. Mas Deus me deu essa honra de terminar o ano com dignidade, né? Nesses 8 meses do ano aí, de janeiro até agosto ali, passando por humilhação e por situações que eu não tinha passado ainda na minha carreira, né? E graças a Deus eu terminei o ano jogando. Foram 18 partidas nesse período, até dezembro. E nessas 18 partidas eu fui titular em todas e fiz 3 gols. Né? Poxa, legal, pra mim foi números incríveis, né? Eu fiquei muito feliz por ter tido essa oportunidade. Então, assim, teoricamente, Márcio, eu não queria ter parado no momento que eu parei. Por que eu falei que Deus me parou? Porque, paralelo à vida profissional, na minha vida pessoal, eu e a minha esposa, a gente já estávamos vivendo, posso dizer, um drama, né? Porque era um sonho que não se realizava de 10 anos, né? A gente casou em 2010, quando eu estava no São Paulo, e a gente já estava entrando em 2020, ou seja, 10 anos de casados, e durante esse período minha esposa não ficou grávida nunca nem perdeu a gestação, ela nunca nem teve diagnóstico de gravidez. E durante esses 10 anos, praticamente 8 deles foi fora do Brasil. Então a gente não tinha tempo de investigar a causa, né? Por que ela não conseguia engravidar, né? Porque não tinha... minha carreira foi muito assim, dinâmica. Eu não ficava muito tempo em um lugar. Então o máximo de tempo que eu fiquei foi na Rússia, foram 4 anos. Mas depois foram 6 meses na Espanha, 6 meses na Bélgica,
esses 4 meses na Indonésia, 1 ano e meio em Portugal. Então não tínhamos tempo para estabilizar e falar, vamos investigar o que está acontecendo. Então eu lembro que Deus me deu um sonho, isso em outubro de 2019, eu estava lá na Indonésia. Minha esposa estava numa conferência de uma igreja que nós éramos membros em Portugal. Ela foi para Portugal e eu fiquei na Indonésia sozinho por esse período. E durante esses 7 dias que eu fiquei só na Indonésia, eu lembro que Deus me deu um sonho. Eu nunca tinha sonhado com filho. Nunca tinha, desde que eu me casei, eu não lembro de ter acordado e falar, sonhei que tive filhos. Eu lembro que o sonho foi muito real, né? Eu lembro que no sonho Deus me mostrava a minha esposa segurando uma menina no colo. E eu lembro, até arrepia só de falar, de lembrar, porque foi muito real. Eu acordei em prantos, não estava acreditando que era apenas um sonho, parecia muito real. E eu lembro que naquele dia eu falei para minha esposa, né? Mandei uma mensagem de WhatsApp para ela, falei, amor, eu tive um sonho assim, assim, assado. Eu mandei tudo descrevendo como foi o sonho, foi muito real, consegui detalhar o sonho para ela, né? E eu lembro que eu falei para ela, olha, se a gente não engravidar, isso foi em outubro de 2019, eu falei para ela, se a gente não engravidar de forma natural até dezembro, que é até o final do contrato, né? Voltando para o Brasil, em janeiro a gente começa a procurar auxílio também da medicina, buscar conselhos de pastores, amigos nossos, ver o quando... Porque a gente sempre teve, vamos dizer assim, uma relutância quanto a isso, que a gente achava que a gente estava querendo dar uma ajudinha para Deus, que Deus não estava no processo. Então, assim, a gente tinha a cabeça um pouco cauterizada, de uma forma até fechada mesmo, né? De não querer abrir a cabeça para entender melhor o quão isso... Deus está envolvido ou não. Então eu lembro que acabou o contrato na Indonésia, eu voltei para o Brasil e na festa na virada do ano novo, né, esse meu amigo Bruno Poá, que eu falei para você que foi importante ali no meu processo de aprovação lá do Guarani, o Bruno passou o Réveillon na nossa casa, ele e a família, ele, a Letícia e o filho. E eles, a gente abriu o coração com eles. Eu lembro que era dia 2 de janeiro de 2020. A gente tinha passado já o Réveillon, estava conversando, né, uma conversa de mesa assim. E a gente abriu o coração para eles. Olha, a gente entrou no assunto de forma aleatória. Deus levou a gente para aquele assunto, né? E a gente abriu o coração para eles e eles são muito maduros na fé, né? São um casal que sou muito grato também pela amizade deles, porque eles nos ensinam muito também, né? Ele hoje não é pastor, mas... sempre ele tem a oportunidade, ele ministra na igreja dele, né? Lá em Poá, Zona Leste, né, de São Paulo. E eu lembro que a gente abriu o coração para eles, expomos, né, esse nosso bloqueio, né, quanto a essa questão de buscar auxílio de medicina, achando que Deus não estava envolvido no processo. E eu lembro que eles foram muito sábios, né, no aconselhamento. Eles falaram, Xande, se não for da vontade de Deus, vocês podem fazer o procedimento que for, que Deus não vai permitir vocês engravidarem. Vocês podem fazer inseminação, fertilização in vitro. Deus não vai permitir que vocês vão engravidar. Mas se Deus deu sabedoria, né, para a medicina, para os médicos, né, para os cientistas, para desenvolver hoje a possibilidade de você fazer um tratamento, né, que vai ajudar nessa gestação, eu não vejo problema vocês buscarem esse auxílio. Então aquele conselho foi determinante, né, para a gente tirar do papel aquele sonho. E eu lembro que no dia seguinte Deus começou a dar confirmação daquilo ali, né? No dia seguinte a gente já procurou ligar para uma clínica, né, que é especialista nisso. E naquele dia tinha tido uma desistência e dava para encaixar já naquele dia. Então no dia seguinte, no dia 3 de janeiro, a gente já conseguiu a primeira consulta. Eu lembro que a médica começou a explicar o processo de fertilização, a diferença de inseminação para fertilização in vitro. E eu lembro que ela falou, olha, para a gente começar esse processo, a mulher tem que estar no primeiro dia do ciclo menstrual. E a minha esposa estava no primeiro dia do ciclo menstrual, naquele dia. Que é isso, cara. Então, assim, Deus começou a confirmar no nosso coração que Ele estava conosco naquele processo, né? Então, a gente foi avançando. Eu lembro que no dia 31 de janeiro de 2020, naquele mesmo mês de janeiro ainda, né? Isso foi no dia 2 de janeiro foi essa conversa, dia 3 a gente já buscou essa profissional. No dia 31 de janeiro, a minha esposa testou positivo, né? A gravidez positiva. Foi uma alegria imensa, imagina, cara, 10 anos esperando por esse momento, né? Então foi assim, e eu lembro que, paralelo a isso, eu continuei ouvindo propostas, né? Porque não tinha ainda parado de jogar. Como eu falei, quando eu falei que Deus me parou, porque as circunstâncias levaram a isso, né, a ponto de eu tomar essa decisão de parar, porque
A minha esposa, logo no mês seguinte, em fevereiro, eu já tinha uma conversa apalavrada com o Criciúma para voltar para o Brasil, e tinha uma proposta do Chipre, primeira divisão do Chipre, para dar continuidade na minha carreira. Mas nisso, a minha esposa teve um sangramento muito grande. No dia do meu aniversário, a gente ia eu faço aniversário dia 23 de fevereiro, e a gente daria a notícia para todos os nossos familiares no dia do meu aniversário. Foi o dia que ela teve esse sangramento. E aí a gente ficou desesperado, né? Falei, será que abortou? Porque saiu muito sangue, muito coágulo de sangue. Não sabia nem se tinha feto no meio daquele sangue todo. Foi muito traumatizante aquela cena, sabe? Poxa vida. Isso foi na madrugada do dia do meu aniversário, do dia 22 para o dia 23 de fevereiro. E a gente estava esperando meus pais de vir de Araçatuba, porque a gente inventou uma historinha de que iríamos celebrar meu aniversário. Então convidou a família toda. Sim. Mas a ideia era o quê? Dar a notícia de que a Roberta estava grávida. E aconteceu tudo isso. E eu lembro que fomos na clínica da médica no mesmo dia pela manhã. Esperamos amanhecer. 7 da manhã a gente foi na clínica para ela fazer o ultrassom. Para ver se o bebê estava lá ainda. A hora que passou o ultrassom, eu vi o coraçãozinho batendo, cara. Eu não aguentei. Caramba. Pô, mas esperar também até de manhã. Imagina a agonia de vocês, foi né? Foi muito difícil. A gente nem dormiu mais. Né? Imagina. Então foi muito difícil. E aí, quando eu vi o coraçãozinho batendo, tirou aquela carga, aquele peso das costas, né? Foi uma emoção muito grande. E eu já estava me preparando para receber meus pais na rodoviária. Eles estavam chegando de Araçatuba. Então, né, foi uma correria. E ainda nisso tudo, eu estava editando um videozinho para passar na TV, para todo mundo ver, né? O coraçãozinho batendo e tal. Então foi uma loucura aquele dia, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu comunicar nossos familiares sobre a gravidez. Só que avisamos, olha, a médica falou que não sabe se vai vingar. A bebê tá aí ainda, mas ela não conseguiu identificar o motivo do sangramento, porque tinha muito hematoma, muito sangue. Ela falou, vamos esperar daqui uma semana, a gente repete o teste, o ultrassom. Uma semana depois a gente voltou e descobriu, o saco gestacional descolou 50%. Então, ela ficou, por isso que eu falei que ela é uma vitória, um milagre na nossa vida, porque realmente Deus fez um milagre ali, né? Ela ficou 50% com a possibilidade de aborto espontâneo, e 50% com a possibilidade de o negócio, né, o saco gestacional ir crescendo, e cada dia que passava ia diminuindo a chance de aborto espontâneo. Então a médica falou, não tem o que fazer, agora é só esperar, e se vocês tiverem alguma fé aí, pede para Deus fazer um milagre, porque não tem muito o que fazer pela medicina, não tem tipo um remédio que cola lá o saco gestacional, era aguardar pacientemente, né? Foi muito difícil, porque isso tudo foi prestes da pandemia, né? Março de 2020 estourou a pandemia. Caramba. É verdade. Né? Estourou a pandemia em março de 2020. Então foi muito difícil. E durante 3 meses a Roberta sangrou todos os dias. Todos os dias a gente assustava. Será que dessa vez abortou? Será que... Não sabia o que era. Mas por que era? O saco gestacional ia crescendo e o sangue do hematoma que formou aqui ia sendo expelido. Ai, misericórdia. Então foram 3 meses ali de muita tensão, né? Uma pressão psicológica, sabe? Diante de toda essa situação e diante da pandemia também, que todo mundo assustou, né, cara? Sim. Foi E uma parada mundial, né, cara? Assim, tipo, foi muito difícil emocionalmente pra gente ali. Porém, a minha carreira eu dei uma pausa ali naquele primeiro semestre. Ó, na minha cabeça eu pensei, no segundo semestre eu volto a ouvir por posse, na janela de transferência de agosto, normalmente, né, que tá janela aberta. O que aconteceu? Minha filha nasceu prematura em agosto, no meio da janela de transferência. Eu estava já conversando com outros clubes. Minha filha nasceu de 32 semanas. 32 semanas são quase 7 meses e meio. Né? É muito, muito antes. Né? Não chega a ser prematuro extremo, mas é um prematuro já considerável. Né? Com 32 semanas. Uma gestação completa chega até 41 semanas. Então ela antecipou aí quase 10 semanas, cara. Então minha filha nasceu é prematura, foi para UTI, né, o Natal, ficou um tempo para ganhar peso, né? Ficou, mas graças a Deus não ficou muito tempo, mas foi uma eternidade pra gente, né? Porque durante a pandemia, muita restrição. A gente podia ver 1 hora por dia só, e só podia entrar ou o pai ou a mãe. Então a gente revezava, cada um via a cada 2 dias, 1 hora só por dia. Então foi muito difícil, mas foram só 18 dias, graças a Deus. Aí depois de 18 dias a Vitória veio para nossa casa e aí começou aquela luta. Como é ser pai de um bebê prematuro? Como cuidar de um bebê prematuro? Como dar banho? Então foi muito, muito difícil, muito complicado. Então assim, tudo que eu tô falando para você, Márcio e Marcinho,
para falar o motivo que eu parei de jogar com 32 anos de idade. Mas paralelo a isso, né, tudo isso que aconteceu em 2020 foi algo que forjou, sem dúvida, né, meu caráter, meu coração, minha mente, me fez mais forte, né, até mesmo em termos de fé. Né, minha fé foi realmente colocada à prova ali durante esse tempo. Eu tive que carregar todo esse fardo como provedor da minha casa e também emocionalmente carregar minha esposa. Minha esposa estava entregue ali. Ela não... Assim, foi um período muito difícil. Ela teve depressão pós-parto, foi muito complicado. E aí, quando começou 2021, graças a Deus, minha filha já não tinha mais risco de vida, né? Já estava se recuperando. Ela nasceu com algumas patologias por causa da prematuridade. Ela nasceu com um soprinho no coração, mas era natural pela prematuridade. Isso foi fechando, graças a Deus. Agora, semana passada a gente passou numa cardiologista e ela viu que já se fechou por completo o soprinho, né? O soprinho é um buraquinho que fica ali entre as válvulas e ele se fechou por completo, graças a Deus, né? Tivemos essa excelente notícia. E hoje ela é perfeita, né? Mas a gente passou por um período muito complicado. Isso me ajudou a repensar sobre a minha carreira. Meu coração já não estava mais 100% em futebol, porque eu sempre tive o sonho de ser pai, né? E estava querendo viver a paternidade por inteiro ali, por completo. E paralelo a isso, Deus já foi me preparando também para o que eu faço hoje. Hoje eu faço planejamento financeiro para atletas, né? Hoje eu já ajudo atletas a se planejarem financeiramente para o pós-carreira, né? Hoje, por que foi Deus quem me apresentou tudo que eu faço hoje? Porque não foi eu que escolhi fazer o que eu faço. Como eu te falei, sempre fui uma pessoa que busquei estudar. Eu sempre até uma questão que foi natural, sempre facilidade com números, né? Matemática, fora educação física, era a minha matéria preferida na escola. Sempre estudei em escola pública, mas eu sempre tive facilidade com números naturalmente. Só que eu não sabia como usaria isso na minha fase adulta, né? Depois que eu virei jogador de futebol, eu falei, nunca mais vou usar isso aí. Mas aí, quando eu conheci o mercado financeiro, através do meu ex-empresário, Renato, foi quem me apresentou uma empresa de investimentos que me ajudou a cuidar do meu patrimônio, que é a GCB Investimentos. Ela está sediada em São Paulo, capital, e a GCB naturalmente me ajudou a querer instigou minha curiosidade. Falei, cara, como eles fazem para rentabilizar, para conseguir me pagar lá uma porcentagem mensal? Então eu fiquei curioso, eu comecei a estudar, pedi até dica para o próprio CEO da GCB, o Gustavo Blas. Falei, Gu, me ajuda a estudar o mercado, eu quero me buscar conhecimento, né? E eu lembro que eu aproveitei o tempo fora do Brasil, porque lá fora, por mais, né, cheio que seja o calendário, não se compara com o Brasil. É um calendário muito mais enxuto do que no Brasil, muito menos jogos. Então a gente tinha muito tempo para poder fazer um estudo paralelo a isso. Cheguei até a começar a fazer teologia também aí paralelo a isso, não concluí, mas eu aproveitei o tempo fora, né, ocioso, para buscar conhecimento. Então busquei conhecimento na palavra de Deus, busquei conhecimento também nessa questão das finanças, e aquilo ali me despertou muito, né? Meu coração se alegrou quando eu tive contato com números novamente ali, né? E veio aquela memória afetiva da infância, de ter facilidade com números, a ponto de falei, cara, isso aqui eu quero me dedicar mais. E foi o que eu acabei fazendo. Comecei a ajudar meus amigos, companheiros de clube, porque eu vi que a maioria nunca deu atenção a isso, a pós-carreira. Pelo menos na nossa época, era muito menos do que hoje. Porque hoje o conhecimento está muito mais difundido do que na nossa época. Hoje tem internet. Hoje é acessível, né? Exato. Tá não muito é que é mais acessível. fácil, mas é mais acessível. Né? Muito mais. Antes, putz, se você quisesse, você tinha que ir atrás mesmo, cara. Não era... Hoje não, você abre um Instagram, biblioteca e já era. Abre o Instagram, o YouTube, dois cliques aqui você já está com tudo na palma da mão de graça. De graça, você nem precisa pagar para ter acesso a conteúdo, né? Então, na época, eu lembro que a maioria dos atletas não dava atenção a isso, e eu comecei a perceber isso e comecei a ajudar. Comecei a recomendar a empresa que hoje eu represento, a GCB, para ajudá-los, né? A maioria ou não guardava dinheiro, ou quando guardava na poupança. Né, era o histórico da grande maioria dos atletas na nossa época ali. Então eu comecei a ajudar de forma natural, e eu lembro que eu queria ajudar de uma forma mais efetiva. E quando foi já encaminhando para a reta final da minha carreira, eu lembro que eu tive uma reunião com o fundador da GCB, o Gustavo Blasco. Falei, Gu, cara, me ajuda eu quero, quando eu parar de jogar, eu
quero me dedicar a esse mercado financeiro, a essa questão das finanças pessoais e ajudar os atletas de uma forma mais efetiva e de uma forma mais expansiva. Eu quero ajudar mais atletas, não só no boca a boca, falar um a um, né? E eu lembro que a gente sentou e falou, Xande, o dia que você parar de jogar, pode contar comigo. Eu quero te ajudar a fazer essa transição de carreira para o mercado financeiro, conta comigo e tal. Então já vi que eu tinha o apoio dele ali. Que legal. Então quando aconteceu tudo isso que aconteceu na minha vida pessoal, e entrou 2021, eu falei, eu orei, óbvio, né? Pedi direção para Deus. Paralelo a tudo isso que eu tô falando, também eu tenho um problema crônico no quadril, que hoje já se tornou uma artrose bastante crônica já, nos 2 quadris. Já tenho até recomendação de prótese nos quadris com 37 anos. Caramba. Então, isso tudo, na época não era diagnóstico de artrose ainda, mas já tinha um diagnóstico de um problema crônico no quadril. Sim. Isso tudo já me fazia terminar os treinos com muita dor, fazer gelo sempre. Então, se eu quisesse continuar minha carreira, até se eu precisasse continuar, até daria. Por necessidade, com certeza ia para a luta. Mas provavelmente ia desgastar mais e lá na frente poderia ter um problema. Seguramente. Então, 2021, orei, pedi direção para Deus e Deus me deu paz no coração para tomar decisão de forma racional, sem fazer nenhuma loucura. Porque, como eu falei, eu tive mais de 10 anos ali com essa empresa de investimentos, a GCB, me ajudando a me planejar para aquele momento. Construir. Então, eu consegui, durante esses 10 anos aí, mais ou menos, a ter uma estabilidade financeira, a parar com 32 anos e falar, não vou parar e fazer loucura, expor, né, minha família a uma situação que eu precisaria não trazer essa tranquilidade. Então, eu consegui trazer essa tranquilidade e, naturalmente, Deus foi abrindo as portas também agora para o que eu faço, né? Hoje, eu sou responsável pelo braço da GCB Investimentos, que é o braço responsável pelos atletas, que é a GCB Esportes. Hoje, dentro da GCB Esportes, a gente tem mais de 300 atletas que já são assessorados por nós, né, internamente, e hoje eu sou responsável por essa área, né? Então Deus me apresentou essa profissão, não era algo que eu escolhi fazer, mas naturalmente Ele foi colocando esse desejo no meu coração, e hoje, graças a Deus, eu fiz uma transição de carreira que, fora a tudo que eu já construí de patrimônio, que me dá essa tranquilidade, né, hoje também eu tenho uma remuneração à parte daquilo que eu construí, né, de patrimônio. Então me ajuda a não só continuar sonhando, porque assim, a gente, é uma coisa que a grande maioria também não entende, né? O dinheiro, a gente não está aqui para só usufruir do dinheiro, a gente está aqui para ser bons mordomos do que o Senhor coloca nas nossas mãos, né? E fazer esse dinheiro chegar no reino de Deus, né? De alguma forma, seja através de projetos sociais, como hoje o projeto do Vulcão. Se não tiver recurso, seja público, não sei se tem alguma ajuda financeira pública, mas ainda se não tiver... não, mas assim, é muito, muito relevante isso que tu fala, porque quando as pessoas ouvem a palavra social, as pessoas acham que é só cesta básica, distribuir roupa e não entende que o dinheiro em espécie é fundamental. Nós somos uma empresa, nós temos CNPJ. Então é importante, de fato, que a gente tenha dinheiro espécie, mas ainda as pessoas acham que não necessita, porque tem a questão, mas e o voluntário? Mas o voluntário ele é pontual, e eu preciso de uma equipe, eu preciso, né, o pessoal tem que ter um pouco mais de amadurecimento para o terceiro setor, que são as instituições, para que a gente organize e ajude. Até exatamente assim, um dos sonhos que com os 17 containers, nós temos um container que é uma sala de aula para ensinar o menino a administrar o dinheiro, a fazer a sua primeira poupança, desde novo ali, com 7, 8... A parte de educação financeira. Educação financeira. Sim. Entendeu? Então esse é um dos sonhos que a gente carrega. É muito, muito pertinente essa fala tua. Exato. Então assim, hoje... Tudo que você está falando, né, de estrutura que você quer proporcionar, né, de tudo que Deus colocou no seu coração, precisa de dinheiro, precisa de recurso. Sim. Então, é justamente isso que, né, Deus tem me ensinado cada vez mais, né, que o dinheiro, a gente está aqui para poder ser um instrumento da parte dele, para poder também abençoar, né, porque nunca Deus permite você ter mais do que o suficiente se não for para abençoar. Sim, se você quiser só reter, sim, você está sendo egoísta, você está sendo, né, totalmente contrário àquilo que Deus nos orienta. Então, para você financiar tudo isso que você está falando dos seus projetos, né, que você tem aqui no Vulcão, precisa de recurso.
precisa de patrocinadores. Sim. Então, é para isso que eu não só pratico hoje, né, nas minhas finanças pessoais, mas eu procuro ensinar isso para a maioria dos meninos que eu tenho a oportunidade de conversar, que eu tenho um pouquinho mais de intimidade. No primeiro momento, óbvio, a gente vai chegar falando assim, mas quando a gente busca ter um pouco mais de intimidade com os meninos, né, que a gente assessora, eu tenho essa liberdade de chegar e falar, poxa, cara, você não pode achar que o seu dinheiro é só para você, construir mansões e achar que, cara, você precisa apoiar algum projeto social, precisa apoiar o projeto da sua comunidade. Sim. Isso aí é o que faz sentido para a vida, é o propósito da nossa vida, cara. Se você não tiver isso no seu coração, você tá morto por dentro. É aquilo, né, Xandão? Um dia alguém abençoa a vida dele. Sim. Aí vem... É a lei da semeadura, né? Exatamente. A gente tem que entender esse princípio da... Ô Xandão, dentro do que você vem falando da sua história, tem 2 pontos aí que são pilares para você. Eu gostaria que você comentasse um pouco. O primeiro, a transformação da sua vida, quando você entregou sua vida para Jesus. E depois a construção da família, né, da Rô. Eu tive a oportunidade de viajar. A Vitória é uma bênção. Nossa, que linda. Ela alegrou o nosso ambiente ali de uma maneira. E então, assim, conta esses 2 pilares para você da sua vida, né, a sua conversão e também a Rô. Boa, Marcinho. Cara, primeiro pilar é o pilar mais importante do meu capítulo da minha vida, né? Que é a minha conversão e quando eu conheci a Cristo, né? De forma genuína e verdadeira. Isso foi em 2006 para 2007. Eu estava na base do Guarani e alojado lá debaixo da arquibancada do Brinco de Ouro. Eu lembro que tinha os meninos que frequentavam uma reunião chamada de Reunião de Atletas de Cristo, que era na Nazareno Central, mas numa igreja de Campinas. E eu lembro que eu venho de uma família católica, né? Católica, apostólica, romana. Minha mãe, para você ter ideia, minha mãe quase foi freira. Ela, durante 8 anos, ela frequentou um convento, né? Para poder se fazer... Né, em Araçatuba tem o salesiano lá que estuda para padre. Exato. Eu beirei estudar lá. Mas é mesmo, olha só. E minha mãe ficou 8 anos num convento. Ela não ficou só em Araçatuba, ela foi para Ponta Grossa. Ela teve aqui em Campinas também um período durante esses 8 anos, legal, se preparando, né, para se tornar freira. Só que depois desses 8 anos, né, Deus teve um outro chamado para ela ali. Ela sentiu o desejo de formar uma família, não é permitido, sim, né? Então ela pediu licença, se retirou do convento e pouco tempo depois ela conheceu meu pai. E nasceu eu e minha irmã, né? Então eu venho de uma família muito tradicional, católica, né? Meus avós, minha mãe principalmente, meu pai não tanto, mas minha mãe muito, até hoje, né? E tanto que eu, do mesmo jeito que eu fui disciplinado no futebol, fui disciplinado em tudo, na escola, eu era também na fé que eu fui ensinado, né? Na tradição que eu fui ensinado. Sim. Então eu fiz tudo, fiz primeira comunhão, eucaristia, crisma. Fiz tudo dentro do catolicismo e cresci assim, me dedicando mesmo, né? Não só a catequese, né? Como também as missas de domingo, para mim era sagrado, não tinha possibilidade de faltar, enfim. Então eu cresci com essa disciplina, né? E acreditando muito que tudo que eu estava aprendendo ali era a verdade absoluta sobre quem é Cristo, quem é Deus, né? E não querendo distorcer o que hoje talvez eu não acredite de uma forma absoluta. Mas é óbvio que tem muitas coisas em certas doutrinas que fogem um pouco da palavra de Deus. Aliás, fogem muito da palavra de Deus, tem muitas coisas, né? Total. E uma das coisas que eu era devoto é a questão de imagem de escultura. É uma coisa que eu cresci aprendendo, de fazer a minha reza na frente de uma santa, de uma imagem. Isso é uma coisa que, para mim, nunca li uma Bíblia para poder falar errado ou certo, né? Então eu aprendi vendo exemplos. Meus avós faziam isso, minha mãe fazia isso. Então eu sempre fiz isso e sempre, né, lembro que no alojamento sempre andava com camisas, né, com imagem de santo na camiseta. Então foi algo que para mim eu cresci achando que para acessar
a Deus, precisaria ter uma intercessora, né, no meio dessa comunhão com Deus. E eu lembro que na primeira reunião de Atletas de Cristo que eu fui convidado, óbvio, relutei muito até a primeira reunião, foram meses e meses os meninos convidando, até que eu falei, não, eu vou lá, os meninos são gente boa, sempre mostraram ser diferente, né, dentro do alojamento, então eles deram um bom exemplo ali, me convenceram de ir pela primeira vez. Eu fui, e eu lembro que na primeira reunião, essa viagem missionária que nós fomos para a Austrália, agora eu e o Marcinho, nós tivemos a oportunidade e o privilégio de estar novamente com a pessoa tão importante quanto outras ali, mas, né, que tem um peso muito grande nessa minha conversão, que é o pastor Mica, pastor Fábio Mica. Eu lembro que o pastor Fábio Mica ele foi jogador também, ele foi goleiro, e na época ele era goleiro do Atlético de Sorocaba. Só que super jovem, com 22, 23 anos, ele já tinha esse chamado, né? Sim. Não era pastor ainda, mas já tinha esse chamado. E eu lembro que ele quem levou a palavra naquela primeira reunião que eu tive a oportunidade de participar. E eu lembro claramente que a palavra que ele abriu para dar o ensinamento, né, a exortação ali para nós, foi exatamente sobre a questão que Deus abomina a imagem de escultura. Aquilo ali eu voltei para o alojamento assim, incrédulo. Eu falei, não é possível, na época eu estava com 18 anos, com 18 anos, eu vivi a minha vida toda achando que era uma coisa, mas não é. E eu sabia que a palavra de Deus, a Bíblia era a palavra de Deus. Então eu sabia que era verdade o que eu tinha acabado de ler. Mas como eu não tinha enxergado essa verdade antes? Porque eu nunca tinha aberto Bíblia, eu não tinha esse hábito de ler Bíblia, né? Durante o período que eu tive como católico, né? O catolicismo. Então, não sei, eu falo por mim, né? Eu não tinha esse hábito, mas hoje, óbvio, eu tenho... Na verdade, o catolicismo, a gente tem uma espiritualidade muito litúrgica, né? Com metodologia, repetição. A gente não é provocado a estudar a teologia ou buscar a fundo algumas coisas, né? Sim. Nem ler, né? A gente só, no máximo, abria no Salmo 91 e... Você também vem de uma raiz católica? Católica, total. Então, você entende muito bem o que eu estou querendo dizer, né? Então, eu lembro que quando ele abriu aquela palavra e fez toda a pregação em cima daquela palavra, eu voltei para o alojamento desolado. Eu falei, cara, não é possível, cara. Nossa, eu fiquei indignado. Foi essa palavra, indignação. Foi como que eu vivi 18 anos da minha vida achando que era uma coisa e a palavra de Deus, eu nunca abri, mas está aqui escrito, que não é exatamente como eu sempre acreditei. Então, a partir dali, Deus começou a confrontar meu coração. Eu lembro que foi uma semana conturbada para mim, né? Minha mente não estava entendendo, não estava querendo aceitar aquilo ali, né? E eu lembro que Deus permitiu até ter sonhos, sabe? Eu tive sonhos, visões ali naquela semana. Foi uma semana, assim, de muita luta espiritual. Mas aí você já ficou com vontade de ir na outra reunião também? Tipo, eu não vi a hora de chegar na próxima quinta-feira. Era de quinta-feira as reuniões. Eu falei, cara, não vejo a hora de chegar na próxima quinta-feira. E eu lembro que na segunda reunião, Deus já me pegou de jeito. Não lembro exatamente qual foi a palavra, mas eu lembro que eu não aguentei. Já me rendi, falei, eu quero aceitar esse Jesus. E foi dali em diante que eu realmente encontrei, né, o verdadeiro caminho de uma forma genuína, absoluta. E a gente tem caminhado aí tô com 37, há 19 anos já. A gente já tá nessa caminhada. Então essa é a minha história de conversão, né? Graças a Deus, ao longo desses anos, já tive a oportunidade de provar de inúmeros milagres na minha vida. A vitória é um dos milagres que eu tive a oportunidade de testemunhar. Mas livramentos de morte, de acidente, de carro, de assalto. Cara, são inúmeros que eu... Isso é muito importante. Eu tenho torcido para que alguns movimentos eles retomem, né? Eu sei que existe o Atleta de Cristo e aí é minha opinião. Eu acho que a gente precisa voltar à essência do Atletas, entre outras coisas que se perderam no meio do caminho. Eu sou de uma geração das bandas também, bandas underground, de rock, de rap, que assim levaram muita gente a conhecer a fundo a Cristo. O que a gente tem que deixar muito claro para as pessoas é que nós só estamos falando de uma verdade absoluta que você está procurando preencher o teu coração e o teu vazio em coisas que não vai te preencher. Não, nem mesmo a religião alheia. Então Jesus, ele é a verdade absoluta e ele está aí, ó. A verdade está aí toda liberta, né? Então procure
experimentar, né, desse Jesus. Né? Só toma cuidado, porque agora sim a internet ela vem com essa velocidade, demonizando às vezes algumas coisas, que é para te afastar mesmo da verdade absoluta, que é Jesus. Ah, mas o pastor ali é ladrão. Ah, mas o fulano ali é... Cara, experimente a Jesus. Assim, faça uma prova. Ô Jesus, então é o seguinte, se o senhor é isso mesmo, eu vou entrar numa instituição ali, numa igreja, fala comigo então. Você vai ver que eu duvido Deus não falar contigo diretamente, né? Ou até no teu quarto aí, né? Começa a ter essas experiências. Porque eu, depois da minha conversão, mesmo com as minhas andanças aí, eu não sou hipócrita, eu tenho a lucidez em entender que minha vida espiritual ela tem algumas coisas que eu tenho que trazer alinhamento, mas Deus nunca deixou de falar comigo. Nunca, assim, de me direcionar, né? E eu sou um cara que eu não fico questionando a Deus assim, porque eu sei quem é Deus. Né? Ele é soberano. Então, muito legal assim, saber dessa... parabéns aos atletas. Eu não sei se é o pastor Silas ainda, né, que cuida mais antiga. Aqui em Campinas é o Marcelo. Teve uma época, né, que o pastor Silas ficou um tempo lá no Nazareno, aí depois saiu da Nazareno e foi para outra. Agora que legal. Eu era fã incondicional daquele time do São Caetano, assim. Eu no ápice da minha conversão, os caras levantavam a camisa com o nome de Jesus ali. Aquilo era surreal. Porque uns caras ruins de bola ganhar daquele jeito era só Jesus mesmo, irmão. Você ser artilheiro de Libertadores. Ah, pá, tá louco aí. O cara que eu dei uma gaia, família. Ah, me respeita. É a graça de Deus. É isso. É a graça de Deus. E quando a gente tem vontade de a graça de Deus sair... E você sabe que o irmão dele é mais goleador que ele. É mesmo, Marcinho? Jogou bem, muito, mas bem não. Muito mais que o senhor. Infelizmente ele reza a lenda. Teve que parar porque nós perdemos nosso pai. Eu perdi meu pai cedo, com 7 anos. E aí ele teve que trabalhar. Foi trabalhar. Minha irmã também. Nós tínhamos um time ali no Jardim Olinda, ali na Ponte Preta ali. Fomos jogar lá, um cara meteu uns 4, 5 gols. E os caras, é o Baiano, irmão do Marcinho. Eu falei, caramba, mano. O cara joga demais, velho. Não parece aquele pé duro daquele Marcinho lá, não. Mano. Ô Xandão, indo aí pra rua, vamos lá. Cara, vamos lá então, só complementando. Essa família linda, maravilhosa, que a gente teve a oportunidade de estar junto. A Rô foi uma bênção, mais um milagre que Deus fez na minha vida, né? Encontrei uma esposa maravilhosa. Sua latinha. Não, né? Eu não digo, é isso que eu ia falar, mas eu não digo nem pela... Eu não tenho esse problema, eu não sei. Eu vou me incluir também, a nossa latinha não é mais... Eu não tenho esse problema, galera. Nosso Deus é tão maravilhoso, nosso Deus é tão maravilhoso que ele teve tanta misericórdia da gente e falou assim, ó, vou mandar uma serva abençoada pra vocês aí. Que não, Deus foi... Quando a gente subir, meu irmão, né, vamos passar reto. O senhor vai falar assim, ó, passa que... Deus foi gracioso comigo mesmo com relação a Rô, não só de beleza externa, mas é uma mulher... Ela é aqui de Campinas? Ela é de Campinas. Eu conheci ela, foi uma história até engraçada, né? Eu conheci ela frequentava as piscinas do Guarani, lá do estádio. Né? Tem o clube social das piscinas e ela era adolescente, tinha 17 anos. Eu tava Danadinho. Tava com 18 anos e ela passava sempre na frente do alojamento, pra lá e pra cá. Só que eu nunca tinha visto ela, pra você ter ideia. Ela passava, mas eu não tinha visto ela ainda. Aí eu lembro que tinha um atleta que jogava comigo, que hoje é meu irmãozão junto com o Bruno Poá, que é o Vitor Rossini, que ele é de Campinas. O Vitor Rossini, ele era amigo da Roberta e da irmã dela, da Natália. Falei, Xande, vem aqui, vou te apresentar uma amiga minha. Aí isso foi tudo lá dentro do Guarani mesmo. Ela tinha acabado de sair das piscinas e eu tava saindo do alojamento indo pro jantar, indo pro refeitório. Eu falei, vem aqui, vou apresentar uma amiga minha, a Roberta e tal. Mas me apresentou assim, sem pretensão, acredito, porque é uma diferença de altura gigante. Eu tenho 1,93. A minha esposa tem 1,55m, pra você ter ideia. Então são quase 40 centímetros aí de diferença. Mas a gente fez amizade, trocamos MSN na época, né? Não tinha WhatsApp. Aí a gente começou a conversar e tal. E eu vi que ela estava muito interesseira no sentido de pedindo ingresso para jogo. Falei, isso daí não quero nem papo, não tava nem... Aí começou a pedir ingresso para jogo, para lá, falei, vou dar e tal, tava sobrando, não tinha família aqui, né? Meus pais tudo de Araçatuba. Falei, não, tudo bem, te dou e tal. Aí teve um dia, ela foi muito mais ousada do que eu, porque eu sou muito lento para essas coisas. Né? Eu era muito lento.
Eu lembro que, eu acho que ela viu que eu tava Porra, me tocando. zagueirão. Pô, Ele era rápido Assim, dentro de campo, filho. Dentro de campo ele Porra, era firme zagueirão, tudo. aí. Agora fora ali... Ela viu que eu tava meio lerdo, e ela falou, vamos sair pra tomar alguma coisinha e tal. E eu lembro que a gente foi num barzinho ali no Cambuí, eu acho, não lembro exatamente onde foi. Foi a primeira vez que a gente se conheceu e ficou, né? E depois desse dia a gente começou a ficar e tal. Depois de um mês eu pedi ela em namoro. Fui na casa dela, falei com os pais dela. Então foi assim que a gente começou, se conheceu, né? E acabou que foram 3 anos de entre namoro e noivado. Isso foi em 2007 que eu a conheci. Em 2010 a gente programou o casamento, casamos depois de 3 anos. Já são 18 anos já juntos. Caraca, né? que legal. 18 anos já juntos, graças a Deus. E agora temos um fruto aí do nosso relacionamento, que é a Vitória. Mas assim, é engraçado, por que eu falei que eu sempre fui um pouco lento para essa questão? Por quê? Como eu não tinha dinheiro para namorar em Araçatuba, eu nunca pensei em pedir alguém em namoro. Então eu ficava com as meninas e tudo na época, né? Ainda não tinha ainda. Você tinha que fazer igual eu, pô. Chamava e repartia a conta. Gabriela fica maluca comigo. Como pode você já ganhando tudo, você fazia eu repartir? Pô, Marcinho, tá louco, hein, mano? Cara, eu não tinha dinheiro nem pra levar Esse pra tomar corte aí vai pro ar. Vai pro ar esse corte. nem pra tomar um sorvete na esquina, cara. Então é uma coisa que eu sempre fui desligado. Falei, vou ficar meio na minha aqui. E aí depois, quando eu comecei a ter meu dinheirinho lá no Guarani, eu continuei com essa mentalidade. Não, sem compromisso e tal. Até que ela viu que eu tava meio né, lento ali. Ela mesma fez o convite. E rolou a química ali. E eu acho que legal. ela assistindo o seu jogo, ela falou, mas como ele é rápido pra marcar, rápido pra desarmar, rápido pra arrancar com a bola, mas aqui do lado de fora quem vai ter que ser rápido. Quem vai ter que dar um carrinho Dar no um homem vai carrinho ser no eu. homem vai ser- Mas pior que eu acho que se ela não tivesse sido rápida, a gente não tinha avançado muito, não. É mesmo? Eu não tinha. Porque eu não tinha enxergado ela ainda com os olhos que ela já tinha me enxergado. Ela talvez já assim. Mas então ela passava foi amor ali à primeira vista, porque talvez. Ela te notava ali, porque ela falou que o amigo apresentou, será que ela não falou? Eu queria Então, conhecer. pode ser. É, Pode ser. Vou até perguntar pra ela chegando em casa. Olha aí, ó. Pelo amor de Deus, hein, Xandão? Mas Agora foi- você imagina eu em casa com a minha filha, chegar um cara desse tamanho pra pedir minha filha em namoro. Nossa. Hã? Ô, irmão. Eu ia falar pra ele, não, cara, volta outro dia. Eu tenho uma Volta afilhada outro ali dia, também. eu ia falar, volta outro Sua menina dia. tá quantos Aí você anos? fala, por quê? A minha 17 já namora. Eu Já tive- namora, já, 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 né? já tive essa resenha já com o namorado. Nossa, espero Mas que eu ia falar assim pra você, não, volta outro dia. Já pode falar pro mano aí, ó. Quebrada Aí de fala pra Sumaré, ele, irmão. Tá vendo, Otávio? Viu? Aí, ó. Otávio, aqui nós temos o quartinho do amor, tá bom? Sentar ali, Cuida vou da morar. princesa aí, viu, pai? Fala pra ele, vamos, Que o tio aqui é bravo. vai entrar ali, não vou morar por vocês, velho. Eu levei, fora do ar, o Marcinho eu levei o Marcinho ali pra orar pra uns meninos bonzinhos ali, ó. Foi bem assim, olha a cara dele. Vamos lá, Márcio. Os meus irmãos. Xandão, muito feliz, irmão, da gente Isso, eu estar que aqui agradeço, Márcio. trocando esse papo muito edificante. De fato, apresentar todo o espaço, que aqui é uma construção de 12 anos e dentro de um propósito, eu já quero deixar aqui, sabe, eu sei que você tem uma agenda complexa, mas no dia que você puder vir dar um treino e logo a gente vai começar as palestras, uma das coisas que eu busco para minha comunidade são referências. Então, né, acho que acima de tudo, a tua persistência, você ser um cara de família, né, eu acho que as vidas precisam disso. Então, Sim. por favor, nos dê essa Não, oportunidade conta comigo. quando você Já tá. puder estar aqui ministrando e compartilhando. Vai ser um prazer. Né? O Marcinho é nosso embaixador aí também, já fez muito isso aí, faz e vai continuar fazendo, porque quero ver só. Eu também mando buscar. Então é isso. Considerações finais aí, Marcinho, por favor. O Xandão, assim, é um cara especial, falo porque a gente teve um momento tão especial também ali em Melbourne, junto com as famílias, com as esposas devocionais que a gente fez, compartilhando um pouco das nossas histórias, compartilhando um pouco das dores, mas das alegrias, dos milagres, confessando a mesma fé. E assim, sabe quando você está ao lado de uma pessoa que ela te edifica,
quando ela Sim. conversa com você. O Xandão, você é uma pessoa assim, Xandão. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar te usando poderosamente, assim como Ele te usou lá em Melbourne, que Amém. Ele continue usando na vida desses atletas, junto com a Vi, com a Rô, aonde você estiver, que Ele possa te dar toda a sabedoria em profundidade e largura, Amém, meu irmão. para que realmente a gente possa levar o Evangelho, né, para as crianças aqui da humilde, da comunidade aqui do Vulcão, mas eu acredito que o Senhor também te leve em outros lugares para que você possa continuar proclamando o Evangelho. Obrigado mais uma vez pela amizade, pelo carinho, por poder vir conhecer o projeto, por poder estar testemunhando um pouco de toda a sua história. E nós somos gratos pela sua vida. Que Deus te abençoe. Amém, Marcinho. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Agradecer especialmente você, Marcinho, por ter me apresentado, o Márcio, né, e todo o projeto aqui Vulcão, aqui nessa resenha aqui no Conversar, né, que está sendo muito edificante para mim também. Então, não vim aqui só para contribuir, mas eu também estou saindo daqui edificado e ter conhecido o projeto, né, com os meus próprios olhos. Conta comigo, né, quando tiver oportunidade aí, tiver pra gente tá dando alguma clínica de futebol, tá dando uma palavra para os meninos, eu estou à disposição, eis-me aqui pra gente servir juntos, né? Servir juntos aí o reino de Deus, porque isso aqui é reino de Deus. Isso aqui, Total. Você não está fazendo isso para enriquecimento, você não está pelo contrário. Eu não conheço muito a sua história, mas pelo pouco que a gente conversou, tenho certeza que muitas vezes você chorou, por às vezes até faltar o recurso para poder estar honrando os compromissos aqui do projeto Vulcão. Então, parabéns também a você, Márcio, pelo pouco que a gente conversou ali no off. Deu para ver o grande homem que você é, o homem de Deus, né, com caráter. Isso aí não tem preço, irmão. Que você continue, né, com esse chamado, cumprindo o seu chamado, né, não fugindo dele. Pelo contrário, que o Senhor continue te usando, não só aqui no Projeto Vulcão, mas todas as vidas que eventualmente o Senhor permitir você conhecer, que você possa também estar sempre à disposição para estar apresentando. Agradecer também ao Flávio, que está com a gente aqui, né, dando esse apoio. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe muito vocês aí. Xandão, eu compartilhei com vocês ali que faziam 12 anos, né, cara, que eu não sentia essa paz assim ao ponto de você estar sentindo aquela presença real de Deus assim na nossa vida. Então, é muito bom porque você vem e carimba, né, assim, até as histórias que você foi passando assim, porque eu me sinto o menino que estava fazendo o teste, que recebeu não. E a gente precisa, né, Marcinho, aqui aproveitar o Xandão também para a gente agradecer o prefeito Henrique aqui da cidade de Sumaré, ao vice-prefeito André da Farmácia, o João Cleto, o Juninho Batista que estava aqui, que nos deram a oportunidade de diálogo e a gente poder servir a nossa cidade. Então, é o que eu disse, eu tinha uma Ferrari na garagem, eu tinha habilitação, tinha como dirigir isso e a gente não tinha autorização para acontecer. E agora tudo isso está acontecendo. Não posso deixar de mencionar a doutora Grazi também, pelo carinho e empenho que a senhora tem tido nesse processo. Então, eu digo, isso aqui não é do Márcio, isso aqui é um chamado. E por muitas vezes, sim, quase todos os dias, eu quis fugir disso, desistir, porque... mas obrigado, Deus, por todos os dias o Senhor dizer para mim, não desista, só mais um pouquinho, vai acontecer. E foram 12 anos. Eu saí de algumas reuniões há meses atrás, eu falava assim, nossa, uma reunião muito boa, e minha mente falava assim, pô, mas você já teve 12 anos de tanta reunião e a minha mente querendo me confundir. E quando eu sentei ali com o prefeito e o vice-prefeito e a doutora Grazi, que a gente saiu, né, com o João Cleto lá, saindo da reunião, parece que Deus tirou assim uma tonelada e falou, filho, agora é a glória da segunda casa, né? Então, e tudo isso, pessoal, é só para servir, sabe? O Márcio é desse tamanhinho, mas o Projeto Vulcão e o nome de Jesus está acima do Vulcão, né? Porque isso aqui é para servir mesmo. Então, obrigado, Márcio. Se quiser deixar um abraço também aí pro pessoal, agradecendo que você também faz parte disso. Não, quero agradecer a todos, né? Você já citou os nomes. Eu tenho um cara que é mais chegado, né? Que é o Juninho. Obrigado, Juninho, aí por todo o seu carinho. Você não aparece, a gente não gosta de aparecer. A gente fica pelos bastidores. Mas obrigado aí por toda a força, todo o carinho. Obrigado também por
por poder ouvir o Márcio, né? Todas as autoridades. Eu fico muito feliz porque foram alguns momentos, ô Xandão, que o Márcio me ligou desesperado, né, mano? Desesperado assim. Meu irmão, não sei se hoje eu passo, não. E não é desespero por às vezes até questão de fome ou disso, mas espiritualmente, sabe? De uma maneira assim que fala, cara, ora por mim porque... Uma opressão, né? O meu desejo é me jogar, o meu desejo é não estar mais aqui. Então, poder vê-lo dar um passo melhor, poder ver ele sendo tratado internamente, a gente sabe o quanto é difícil em relação a essa questão, né, de poder fazer de um projeto cada dia grande e melhor. Mas eu quero agradecer às autoridades por poder abrir o coração, abrir as portas, abrir esse diálogo, né, Márcio? Sim. Esse diálogo da gente poder conversar. Que não existia há 12 anos, né? E uma coisa... É o fluxo de sangue. Né? E uma coisa que eu falo, tudo que está sendo feito aqui vai ser feito em prol de Sumaré, em prol da comunidade, de cada vez mais fazer com que essas crianças, esses adolescentes, jovens possam olhar para frente e ter uma perspectiva, né, ter um caminho, olhar para o Senhor, olhar, né, por toda a disciplina que se tem aqui, mas ter uma esperança dentro deles. E a gente conta com vocês. É isso. E para finalizar, de fato, um beijo para a galerinha do Vulcão, todos os alunos que já passaram também, que têm acompanhado. Deixa seu like, compartilha, por favor. E só quero deixar registrado aqui. Quando sair essa documentação... Calma, não é a Gaia não, calma. Quando sair essa documentação... Eu quero combinar pra gente fazer uma celebração aqui. Amém. Tá bom? Amém. Vou contar com vocês. Aí, chama o Poá, chama a rapaziada do papai, chama o Mica. Não, chama. Vamos trazer uma rapaziada pra gente fazer uma celebração. Eu vou fazer uma semana de festa, mas eu quero ter um dia pra gente ter uma celebração aqui e dobrar os joelhos aqui e dizer Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou e assim sempre será. Glória a Deus. Beleza? Fechado, é nozes? Fechado. Fechou. Pessoal, eu não vou deixar mais pra frente, em breve vocês vão ter esse lance incrível aí dessa gaia linda que eu dei no Marcinho, tá bom? Que ele carrega isso até hoje no... Ninguém teve essa capacidade, nem Robinho na melhor, nem Diego contra o Santos lá conseguiram parar esse cara. E o tio aqui, ó. Tá? E por favor, pode chamar Grecim 2000, que tiver aí, já é. Grande abraço. Um abraço. Tamo junto. Obrigado, irmão. Deus abençoe, Xandão. Ai, mano. Pô, irmão, você é louco. Obrigado pela oportunidade. Foi um Tá prazer. maluco, cara. Você é louco. Ai, meu joelhão. Nossa, velho. Estrala tudo, né? Não. Porra. Eu não aguento o ar-condicionado, cara. Não, mas hoje tá legalzinho. Ô, Xandão, primeira vez nós colocamos um ar-condicionado aqui e gravamos. Aí esse daqui deixou no 18 fechado. E tava no inverno. Cara, um frio aqui dentro. Um frio. Agora você pegou o jeito, né?